De repente, gritos de pessoas foram ouvidos por toda a cidade. Elas correram aterrorizadas e pediram ajuda à Santa Espadachim. Astria é a espadachim mais forte do mundo. Rhea ficou chocada ao ver o que estava acontecendo. Um gigantesco wyvern estava atacando a cidade. Uma chama redonda e cintilante surgiu da boca do dragão que cuspia fogo, pronta para queimar tudo ao seu redor. As pessoas correram em pânico, espalhando-se em todas as direções, seus rostos refletindo medo e horror. Rhea não teve escolha a não ser enfrentar o monstro de 2 asas. Não havia tempo a perder. Rhea começou a pensar em como matar a besta. A espadachim dirigiu-se diretamente ao dragão. As pessoas a observavam com esperança e espanto enquanto a espadachim e o dragão estavam em combate. O ar denso com calor, fumaça e cinzas. Depois de algum tempo de luta feroz, Astria cortou o pescoço da besta e ela caiu no chão. As pessoas não podiam acreditar no que viam enquanto o dragão soltava seu último hálito quente. Astria, de repente, teve uma revelação secreta. Ela lembrou quem era em sua vida passada e como havia chegado aqui agora. Ela pulou do corpo ainda quente do dragão e saiu correndo, pensamentos girando em sua cabeça de que este era o mundo de um livro que ela havia lido em uma vida passada, quando era uma pessoa diferente. O povo glorificava solenemente a grande espadachim. Astria se lembrou de que nesse livro ela era a mais forte dos 4 grandes mestres. Enquanto isso, vozes solenes da multidão podiam ser ouvidas de todos os lados. Astria, no entanto, estava pensando em algo completamente diferente, que ela era outra pessoa renascida como Astria. O livro que ela havia lido com avidez se chamava A Espada Lendária. Algum tempo se passou, e as pessoas começaram a notar uma mudança no comportamento de Astria. Elas sussurravam pelas costas dela. Sentada em um restaurante, as pessoas murmuravam que a espadachim não corria mais para ajudar ao primeiro chamado, e até pedia dinheiro por seus serviços. Rhea não se importava com o que os outros pensavam. Agora sabia quem era e que poder tinha. Ela percebeu que já não era mais a ingênua que ajudava a todos de forma altruísta, e era conhecida como a humilde santa espadachim. Rhea sentou-se e lembrou-se de como costumava correr para ajudar, dedicando-se inteiramente, mas não queria mais fazer isso. Agora tudo havia mudado. Memórias de sua vida passada, que não haviam sido alegres, retornaram a ela. Nessa vida, ela não tinha dinheiro e era forçada a viver na pobreza, e não queria continuar assim em sua vida atual. Os pensamentos de Rhea foram interrompidos pela garçonete, que perguntou o que a santa espadachim gostaria. Rhea se recusou a comer algo e saiu. Rhea foi dominada por pensamentos opressivos, pois agora havia 2 pessoas diferentes dentro dela e 2 vidas diferentes. Astria tentou afogar esses sentimentos com compras, mas isso produzia apenas resultados temporários. Ela rapidamente se cansou de tudo, e memórias de sua vida passada continuavam surgindo em sua mente. Ela viu seu pai batendo em sua mãe e ouviu os gritos de socorro da mãe. As memórias eram tão vívidas e dolorosas que pareciam ter acontecido ontem, e isso mergulhou Rhea ainda, mais em depressão. Ela ficava pensando em sua mãe, então de repente agarrou a cabeça tentando parar as memórias, e decidiu que seria melhor experimentar o que havia comprado para si mesma na loja para se distrair. Astria não conseguia parar de se admirar no espelho e pensou como estava maravilhosa. A nova roupa complementava sua figura perfeita. Satisfeita consigo mesma, Astria decidiu que era hora de relaxar e descontrair. Então ela pensou que não fazia caminhadas há muito tempo, e isso a ajudaria a se distrair de todos os tipos de pensamentos. Foi isso que ela decidiu fazer. Mas de repente, ouviu um barulho estranho e gritos. Um enorme homem careca agarrou uma criança pelo pescoço e a arrastou à força para algum lugar. A criança gritava e chorava enquanto o Brutamontes continuava repetindo que aquele mestiço deveria ser executado. Rhea apressou-se até o local, atormentada por pensamentos de por que não conseguia simplesmente passar. O homem levantou o braço para atingir a criança, e Rhea imediatamente agarrou sua espada. Mas o menino desviou habilmente, mordendo o homem no braço com todas as suas forças, e ele gritou como um louco. O homem bateu no menino com toda a sua força, e a rua congelou em déjà vu. Mais uma vez, as memórias do passado vieram à mente de como seu pai usava violência física em sua família. Rhea se lembrou daquele dia terrível em que havia tentado se proteger e proteger sua mãe, mas falhou. No entanto, agora ela não era mais aquela menina indefesa. Então Rhea imediatamente agarrou a mão do vilão, impedindo-o de atingir a criança. Ela olhou nos olhos do torturador e exigiu que ele liberasse o menino. Imediatamente. A mesma raiva e fúria que queria liberar em seu pai quando era criança acendeu em seu olhar. O pobre garotinho estava assustado e não sabia como tudo aquilo terminaria para ele. Os bandidos ficaram enfurecidos com a insolência da garota e sacaram suas armas.
Isso apenas provocou Astria. Ela sabia que isso não era ameaça para ela. Então provocou os homens, exibindo sua espada, e zombou deles dizendo que não seriam capazes de desenhá-la. A grande espadachim lidou com os bandidos em 3 segundos, atordoando-os com seu golpe característico sem matar os marginais. O menino assistiu em selvagem espanto, já que nunca tinha visto tal destreza e força, especialmente de uma mulher. Astria era tão bela quanto uma deusa. De repente, o grandalhão que tinha estrangulado a criança recuperou a consciência e tentou alcançar o menino, chamando-o de nomes e xingando. Astria respirou fundo, olhou para o bandido e considerou matar aquele homem irritante, mas de repente parou em horror ao ouvi-lo chamar a criança de semente do mal. Essas palavras fizeram Astria se lembrar de algo mais que ela havia esquecido de mencionar. Na verdade, ela não era a protagonista do livro. Ela era apenas uma personagem secundária, apenas uma mentora que tinha que treinar um verdadeiro herói e inspirá-lo a se vingar do deus maligno. No final do livro, Astria morre, morta pela reencarnação do deus maligno, que no passado tinha sido chamado de semente do mal. O menino sinceramente não conseguia entender por que o chamavam de semente do mal e queria ser morto. Astria explicou ao menino que no futuro, a semente do mal a mataria. A criança caiu no chão em choque. Esses pensamentos simplesmente não conseguiam caber em sua cabeça. No livro sobre a espada lendária, existem 2 deuses dotados do poder do Yin e Yang. Eles foram criados pelo deus original, o criador de tudo. O deus bom, com um início brilhante, foi chamado de Shiner, e o deus maligno, com um início sombrio, foi chamado de Cassian. Tudo existiu em paz e harmonia, e havia um equilíbrio entre luz e escuridão. Mas um dia, o deus maligno perturbou esse equilíbrio. A feroz batalha entre os deuses durou muitos dias, e no final, o deus da luz perdeu. O sol começou gradualmente a desaparecer, e a escuridão começou a devorar o mundo. A noite eterna chegou, mas antes de sua morte, o deus bom deixou para trás uma pequena centelha, que se tornou a semente da esperança, o primeiro rei sagrado, Azazel. O rei Azazel uniu forças com 4 grandes heróis, os distantes predecessores da Ria, e lutou contra o mal. Juntos, conseguiram derrotar o deus maligno, mas passaram por cima de um ponto muito importante. De acordo com o ciclo de Samsara, o deus maligno será reencarnado repetidamente em diferentes disfarces. Ria, olhando para a criança inocente, tinha dificuldade em acreditar que essa poderia ser a reencarnação daquele mesmo deus maligno. Ria virou-se ameaçadoramente para o homem que já havia perdido toda a sua coragem e perguntou se havia provas contra o menino. O homem recuou e gaguejou, dizendo que o menino havia atacado seu pai e fugido de casa. Astria se levantou, segurou a cabeça e suspirou, dizendo que isso não era o que ela queria dizer. Ela se virou novamente para o homem e perguntou se ele havia visto algum sinal de que aquele menino era a semente do mal. O homem da aldeia começou a coçar a cabeça em confusão e não sabia o que responder. Astria estava irritada que esse ignorante queria matar a criança sem nenhuma prova. O rei Azazel deixou uma profecia que afirma que a reencarnação do deus maligno trará destruição ao mundo. Por causa dessa profecia, muitas crianças inocentes morreram durante aquele período, brutalmente assassinadas e queimadas vivas. Ria não conseguia entender como era possível matar crianças inocentes que não podiam sequer imaginar que eram a personificação do mal. Era difícil para ela acreditar que aquele menino era um deus maligno, mas ela não tinha provas de que não era. Então, ela teve uma ideia. Apresentou-se e pediu ao menino que se identificasse. O menino imediatamente entendeu o que ela tinha em mente e perguntou ameaçadoramente por que ela perguntava e por que ele não deveria se identificar a estranhos. Ria não esperava tal reação e ficou atordoada com a insolência do menino. Então, Ria decidiu provocá-lo de propósito e começou a chamá-lo de garotinho, ao que o menino a recriminou e pediu que parasse. De repente, Ria disse o nome Sigrian e percebeu que estava certa. O menino acenou com a cabeça, mas estava chocado com o quão ela poderia saber. Seu nome! Ria estava suando de excitação e das memórias que vieram à tona. Agora, ela não conseguia acreditar em seus olhos. Ela agarrou o menino impertinente com força e tentou tirar sua camisa para olhar suas costas. Ria rasgou a camisa do menino e à primeira vista não havia nada em suas costas. Mas Ria agora tinha um presente especial, o olho da mente, que lhe permitia ver o que os outros não podiam. O deus maligno é astuto e esconde seus sinais das pessoas, mas Ria é especial e viu claramente o sinal das forças sombrias em suas costas. Ria pulou para trás do menino em choque e não podia acreditar no que estava vendo. Nunca tinha visto tais sinais antes. Ria estava passando nervosamente por
por seus pensamentos. Ela continuava se perguntando se aquela criança era realmente a semente do mal. Ela ainda não sabia o que fazer com ele, mas definitivamente não poderia deixá-lo ir, então decidiu levá-lo com ela. Para começar, ela voltou ao mesmo restaurante onde esteve. Elas foram recebidas pela mesma garçonete, que se surpreendeu com a aparência deles. Ria, claro, entendia como parecia estranho estar na companhia de um menino esfarrapado e choroso. Astria se virou para a doce garçonete e pediu que preparasse a comida mais deliciosa. O menino apenas choramingou, fungou e limpou o nariz enquanto a comida assava no forno. O restaurante inteiro estava cheio de um aroma delicioso. Quando a garçonete trouxe o pedido, o menino agarrou as tortas diretamente da bandeja e começou a comê-las avidamente enquanto ainda estavam quentes. O menino engoliu as tortas como doces, sem mastigar. Ria sentou-se segurando a cabeça, não entendendo como tanto poderia caber em uma criança tão pequena. Astria não sabia o que fazer a seguir e compreendeu que sua vida nunca seria a mesma. No final do livro da Espada Lendária, metade do mundo foi destruída e o protagonista e Sigrian se mataram. Ria estava atormentada por esses pensamentos e não concordava com esse final. Há 100 anos ela vinha protegendo este mundo, lutando contra o mal, servindo a um grande propósito. Ela lutou até a exaustão, sem poupar esforços ou a si mesma, ajudando os pobres e necessitados, salvando os fracos. Ela dedicou toda a sua vida a servir os outros, a servir o bem, e não concordava com o trágico desfecho do livro. Ria olhou para o menino que devorava as tortas e pensou que enquanto a força do mal dentro dele dormia, o sinal estava selado. Existem duas maneiras de evitar o despertar do mal: ou purificar o menino ou matá-lo. A outra opção não é viável. De repente, o menino agarrou a mão de Ria e interrompeu seus pensamentos sobre como salvar o mundo. Ele disse que atacou seu padrasto porque ele o espancava todos os dias. O menino prometeu, entre lágrimas, que não faria isso de novo e implorou para ser levado junto, prometendo ajudar e obedecer em tudo. De repente, Ria foi inundada por memórias de sua vida passada, quando cresceu sem amor e proteção parental. Ela sabia o quão difícil era. Depois de pensar por um momento, Astria se virou para Sigrian. Perguntou em uma voz calma e severa se ele realmente faria tudo o que ela dissesse. Os olhos dele estavam cheios de esperança de salvação, e com lágrimas nos olhos, ele disse que seria o mais obediente só para que Ria não o deixasse. Isso tocou o coração de Ria. Ela se ajoelhou e abraçou Sigrian. Sigrian se afastou do abraço e declarou que não era uma criança e não precisava de abraços. Ria achou isso engraçado e riu alto. Ria pensou que a criaria como sua, incutindo nele tudo que era bom e brilhante, para que sua parte demoníaca não despertasse. O tempo passou. Era de madrugada quando Sigrian acordou, mas não era sua voz que ecoava em sua cabeça. Era a voz de um deus maligno que estava zangado porque o menino estava crescendo bom e estava impedindo que o poder demoníaco se manifestasse durante o dia. Esse poder é fraco, pois é o tempo do bom deus Shiner. Mas à noite, os poderes eram ativados, e o deus maligno inclinou-se sobre Ria e pensou em matá-la. Assim que pensou nisso, Ria se mexeu, levantou-se e começou a murmurar algo. Ria murmurou algo incoerente, repetindo as palavras que alguém havia acordado. Sigrian ficou agitado e decidiu que precisava urgentemente fingir ser um menino. Sigrian observou Astria de perto. Ela estava conversando com alguém sem abrir os olhos. Então, Sigrian compreendeu tudo. Astria era sonâmbula e estava falando no sono. Ele soltou um suspiro de alívio, o que significava que não havia sido descoberto. Mas ainda era melhor ficar na zona segura, pensou. Ele ergueu a mão sobre Astria, fez um sinal mágico e sussurrou um feitiço. Astria imediatamente fez silêncio e continuou dormindo. Desta vez tudo funcionou, mas no futuro, Sigrian teria que ser mais cuidadoso se não quisesse que Shiner notasse sua presença. Durante o resto da noite, Sigrian observou as chamas ardentes e considerou seus próximos passos. Ele havia recuperado apenas 1/10 de sua força, e esse poder deveria ser usado com cautela. Mas, de repente, Ria começou a falar novamente. Sigrian escutou atentamente. Ria interrompeu a mãe e pediu para ela ficar, não ir embora e não deixar Ria sozinha, pois estava assustada. Ria continuou repetindo as mesmas palavras e chamando pela mãe repetidamente. Sigrian deduziu que a alma da espadachim havia se enfraquecido tanto que estava sendo atormentada por demônios. O éter escuro e o éter luminoso. O éter luminoso é a fonte da vida, dando vida. E o éter negro é a fonte do mal e do poder de Sigrian. Ele viu a aura negra do éter escuro emanando de Ria e se deleitou maliciosamente. Sigrian olhou para Astria com obsessão demoníaca e exclamou para si mesmo que aquele era o sacrifício ideal. Ele viu como a energia obscura envolvia Astria cada vez mais. Astria seria a fonte perfeita para Sigrian recuperar seus poderes. Sigrian tocou Astria para sentir essa energia. Absorveu-a gananciosamente e planejou usar Astria. E quando recuperasse completamente seus poderes,
então a mataria. Começou a clarear lá fora, e o quarto começou a se encher com o amanhecer da manhã. Sigrian estava irritado porque o tempo do bom deus Shiner já havia chegado, e agora seus poderes haviam enfraquecido novamente. Não havia mais nada que Sigrian pudesse fazer. Teria que aceitar isso e esperar pela noite. Ele se acomodou confortavelmente ao lado de Astria e adormeceu. Sigrian acordou com a forte luz do sol que o havia despertado. Quando viu que havia dormido ao lado de Astria, ele pulou da cama horrorizado. Tentou nervosamente lembrar da noite anterior e como havia acabado na mesma cama que ela. De repente, foi levantado e jogado de volta na cama. Astria brincalhona começou a abraçá-lo e a beijá-lo, enquanto Sigrian, como uma criança caprichosa, tentava escapar das carícias e gritava que exigia que Astria o deixasse ir e parasse de tratá-lo como um bebê, insistindo que queria dormir separado. Astria olhou para o menino com ternura e sorriu. Ela disse que a criança deveria dormir bem e comer bem. Sigrian afirmou que dormiria separado, mesmo no chão, pois não era mais uma criança pequena. Ria respondeu que ele tinha o direito de decidir onde dormir, mas estava pronta para lhe dar todo o cuidado e amor parental. Nunca antes Sigrian tinha sido tratado ou conversado assim, e ele sentiu emoções desconhecidas. Sigrian timidamente disse que já tinha 12 anos. Ria ficou muito surpresa, pois ele parecia muito mais jovem. Ela começou a checar as datas para ter certeza de que Sigrian estava dizendo a verdade. Após verificar todas as informações de fato, ele tinha 12 anos. No entanto, Ria afirmou que para ela ele ainda era um bebê e começou a repreendê-lo de maneira parental, dizendo que a essa idade ele não conhecia nenhuma regra de conduta ou etiqueta. No final, ordenou a Sigrian que fosse rápido para a cama e descansasse, ao que Sigrian resmungou em resposta que ela era má. Sigrian ainda não conseguia se acalmar e declarou que cresceria mais legal e mais forte que Ria, ao que Ria apenas riu. Quando Sigrian acordou, viu que havia adormecido ao lado de Ria e agarrou a cabeça. Estava envergonhado. Ele foi atormentado por pensamentos que não lhe davam paz. Então saiu da cama e foi para o chão. Nesse momento, Ria acordou, bocejou docemente e sentou-se. Sigrian ficou feliz em vê-la, mas não conseguiu olhar em seus olhos. Ria notou o comportamento estranho do menino. Sigrian virou-se para ela e perguntou por que Riau estava olhando assim. Então, Ria fez um reparo, dizendo que primeiro precisava perguntar como você dormiu, e que se dirigisse aos adultos como você, e o chamou de Sig. Sigrian ficou muito indignado ao porquê ele tinha que fazer isso, e porque Ria estava dando a ele apelidos estranhos. Ao ser perguntado como queria ser chamado, o menino disse para chamá-lo de Sion. Ria se espreguiçou na cama novamente e concordou. Ao sair da cama, ela o chamou de Sion como se estivesse zombando dele, e em um tom autoritário, ordenou que todos a chamassem apenas de você. Sigrian quase fez uma careta diante de tal formalidade. Então Ria acrescentou que para crescer e se tornar uma boa e gentil pessoa, era necessário aprender etiqueta, e ela balançou o dedo indicador, dizendo que o puniria se não obedecesse. De repente, Ria sentiu uma energia estranha. Havia alguém na casa. Durante todo esse tempo, o menino estava indignado porque tinha que seguir ordens tão estranhas e se dirigir formalmente às pessoas. Mas Ria não prestou atenção aos caprichos da criança e saiu rapidamente do quarto, trancando a porta atrás de si. Sigrian correu atrás dela, mas não teve tempo e se deparou com uma porta trancada. Não importava o quanto ele tentasse forçar a porta a abrir, era tudo em vão. Era como se a porta estivesse trancada do lado de fora. Sigrian percebeu que não conseguiria sair. Então, ele começou a relembrar sua recente conversa com Ria e como havia sido rude com ela. As palavras de Rei giravam em sua cabeça, dizendo que ele era mal educado e precisava aprender muito, que não sabia etiqueta e que não respeitava os mais velhos. Siegfried começou a se culpar. Será que tudo era porque ele era insolente e não queria obedecer? Então ele começou a bater na porta e gritar em prantos por toda a casa que não faria isso novamente e que seria um menino obediente. Sigrid não conseguiu conter as lágrimas e estava disposto a fazer qualquer coisa apenas para que Ria o perdoasse, mas a porta também permaneceu trancada. No chão, perto da porta, um estranho símbolo mágico brilhava. Um homem muito bonito estava sentado na sala de estar bebendo café. Era Sepharoth. Ele estava esperando por Ria e notou quão rapidamente ela o percebeu. Ria o cumprimentou com cautela, pois entendeu que Sepharoth não teria vindo pessoalmente assim, sem mais nem menos. Ria nem mesmo conseguia imaginar por que ele estaria ali sem excessiva familiaridade. Ria imediatamente foi direto ao assunto e perguntou por que ele estava ali. Sepharoth percebeu a frieza de Astria, mas Ria não era de ser educada e declarou que ou ele falava ou ela ia embora. Sepharoth aceitou as regras do jogo de Ria e começou a falar. Ele disse que sabia que Ria teve uma revelação sobre uma vida passada que envolvia um deus maligno. Ria não fazia ideia dessa reviravolta e não conseguia entender como Sepharoth poderia
poderia ter descoberto isso. Sephiroth era muito bonito e astuto. Ele era o sucessor do bom deus Shina e o atual Rei Santo. No entanto, Rhea entendeu que não deveria ser enganada por sua beleza e modos. Sephiroth era muito astuto. Ele convidou Rhea a se sentar com ele e ouvir, pois tinha algo a dizer. Rhea concordou relutantemente, pois seus interesses agora coincidiam. Rhea se sentou ao lado dele, sem esconder sua relutância, e pediu que ele fosse direto ao ponto e perguntasse o que sabia sobre sua revelação. Sephiroth suspirou tristemente, percebendo que seus encantos não tinham efeito sobre a beleza imperturbável, e começou sua história. Segundo a lenda, em 4 anos uma nova estrela surgirá no céu oriental, e será um herói que nascerá sob a proteção de um bom deus. E ninguém, além da Santa Espadachim Astria, deve se tornar a mentora do grande herói. Astria terá que cumprir sua missão sagrada e transmitir todo o seu conhecimento e habilidades ao herói, e após completar a missão, ela deve encarar o mal e morrer. Rhea mesma sabia perfeitamente tudo o que Sephiroth estava falando. Agora, a espadachim pensou consigo mesma que hoje era o dia em que deveria ser informada sobre seu destino. Sephiroth conduziu a conversa com cuidado e suavidade. Rhea já conhecia a verdade e aceitou seu destino. Ela estava até um pouco desapontada, pois esperava ouvir algo mais interessante. Portanto, ela se levantou demonstrativamente e disse que se Sephiroth havia terminado, então ela iria embora, já que tinha assuntos a atender. Sephiroth também se levantou e disse que não iria atrasá-la, e se ela desejasse, ele a agraciaria com a bênção da luz como despedida, e acrescentou que se Astria aceitasse a bênção, o bom Deus faria tudo o que fosse possível para protegê-la. Rhea ouviu as palavras de Sephiroth sobre a bênção com ironia. Rhea pensou consigo mesma, por mais poderoso que o bom Deus fosse, ele nunca conseguiria encontrar a encarnação do Deus maligno. Até ele tinha limites e obedecia às leis do universo. Há uma ordem sobre a qual até ele não tem controle. Astria também entendeu que a bênção de Deus duraria apenas enquanto ela cumprisse sua missão. No momento em que a cumprisse e transferisse todo o conhecimento ao herói, essa bênção perderia seu poder. Rhea entendeu que Sephiroth não conhecia toda a verdade e fez essa oferta a ela com boas intenções. Então ela agradeceu educadamente a Sephiroth e se despediu. Astria estava bem ciente de que se tivesse aceito a bênção, estaria se expondo. Astria dirigiu-se à saída quando foi parada por trás. Sephiroth segurou sua mão com força. Ele esperava que talvez ela mudasse de ideia e aceitasse a bênção, mas Astria era inflexível. Ela caminhou rapidamente em direção ao garoto. Estava irritada por causa de Sephiroth ter que deixar o garoto sozinho por tanto tempo, mas imediatamente se acalmou ao lembrar que o menino não havia ido a lugar nenhum, pois havia deixado um círculo mágico de bloqueio. Ao entrar no quarto, ela ficou chocada com o caos e a desordem ao seu redor. Ela imediatamente começou a procurar a criança e chamá-la. Ele estava escondido no canto. Astria correu até ele para descobrir o que aconteceu. Pegando Shan pela mão, ela exclamou ao ver um ferimento lá. E Rhea imediatamente decidiu ir buscar uma poção medicinal. De repente, o menino jogou-se em seus braços e começou a chorar alto. Rhea ficou perplexa. Shan começou a chorar e explicou que achava que Rhea estava brava com ele e o havia deixado, e como se sentia culpado por sua ousadia. Ele a abraçou tão apertado que Rhea não conseguia se mover. Shan pediu perdão e pediu que ela não o deixasse. Ambos sentaram-se no quarto se abraçando, mas Rhea estava atormentada por sua última conversa com Sephiroth. No último momento em que Sephiroth parou Astria, ele avisou que a incorporação do mal se aproximaria dela, e Astria deve ter cuidado e não sucumbir ao feitiço. O mal penetra pelos pontos mais fracos de uma pessoa. E agora, enquanto Astria abraçava o menino que chorava em seu peito, ela entendeu o que Sephiroth queria dizer. Quão certo Sephiroth estava, pois Rhea mesma trouxera esse menino para sua vida. Mesmo conhecendo a verdade, ela não conseguia afastar o pequeno Shan indefeso que a lembrava tanto de sua infância. Ela abraçou o menino ainda mais forte e pediu desculpas por sair sem explicação. Rhea disse que Shan não poderia sair do quarto porque ela havia criado um círculo mágico para protegê-lo. Rhea acrescentou que nunca o deixaria. A espadachim decidiu para si mesma que não iria cumprir a missão e faria tudo para salvar o menino. Ela olhou em seus olhos e viu a si mesma. Nesse momento, o menino chorava como uma criança e prometeu obedecer em tudo e se referir a ela apenas como você. Então, ele se pendurou em seu pescoço e começou a chorar novamente. De repente, um pensamento interessante ocorreu a Rey. Ela secou as lágrimas do menino e se virou para Xian, perguntando o que ele amava mais,
As montanhas ou o mar? Xian não soube o que responder. A Ria pensou que, para uma semente crescer, precisa de um bom solo e condições nas quais prosperar. Vendo como Xian hesitou, Ria fez a pergunta novamente e o incentivou a imaginar onde gostaria de viver. Ria segurou suas mãos e esperou pacientemente por uma resposta. Após uma pausa, Xian respondeu que gostava de lugares desertos. Ria certamente não esperava ouvir essa resposta. Depois de muitas perguntas, Ria tomou o que acreditava ser a melhor decisão e comprou uma casa com uma bela vista. Ao chegarem, Ria e Xian perceberam imediatamente que haveria muito trabalho. A casa estava no meio do lago e era cercada por vegetação. O lugar era deserto e tranquilo, talvez até demais. A única maneira de chegar lá era de barco. Ria, standing na outra margem, ficou simplesmente impressionada pelo fato de a corretora Jenny não ter mencionado esse pequeno detalhe. Agora estava claro porque a casa era tão barata. Não havia móveis nem louças. Xian se virou para Ria com uma pergunta sobre como poderiam viver ali e o que deveriam fazer agora. Xian continuou, dizendo que não havia condições ali e que alguns monstros moravam nas proximidades. Então aquele velho hotel seria melhor. Ria revirou os olhos, pensando em quão ingrato ele era. Ela estava se esforçando por ele, e ele estava sendo um pouco teimoso. Xian viu a reação desapontada de Ria e se preocupou por ter falado demais. Ria leu sua mente e percebeu que ele temia que ela mudasse de ideia porque não gostava da casa. Então Ria se apressou para animá-lo, dizendo que a louça poderia ser comprada. Era uma coisa pequena, e se ele olhasse mais de perto, ela achava que não era tão ruim ali. Ela se apressou em adicionar que agora aquela era a casa deles onde viveriam juntos. Xian parou e declarou: "Nossa casa e nós." Ele ficou muito contente em ouvir isso, mas tudo ainda parecia incomum. Ele olhou para a casa e as lindas vistas, e não conseguia acreditar em sua sorte. Xian ficou tão emocionado que explodiu em lágrimas. Ria deu-lhe um tapinha na cabeça e chamou-o de fofinho, sem saber ainda que tipo de reação esse gesto iria provocar. Xian imediatamente explodiu como uma granada. Ele puxou sua mão abruptamente para longe e declarou que não era uma criança, e de repente se virou e correu em direção à casa. Ria ficou perplexa. Então, Xian parou e se dirigiu a Ria respeitosamente, usando a forma formal de você, dizendo que precisavam se apressar com a limpeza para que pudessem terminar tudo naquele dia. Ria ficou tocada e se encaminhou em sua direção. A parte mais interessante havia começado. A limpeza em uma casa antiga cheia de surpresas e segredos. Havia tanto trabalho que não havia mãos suficientes, e das que estavam lá, tudo se perdia. A limpeza finalmente foi concluída, e era hora de fazer outras coisas mais agradáveis. Ria sugeriu ir às compras e conjurou um portal mágico. Xian ficou simplesmente encantado com o que viu. Ria se divertiu com a genuína surpresa de Xian e explicou que era um bolso espacial mágico. Ria, como uma verdadeira feiticeira, se sentia feliz e orgulhosa de si mesma por causar tal impressão nos outros. Ela se inclinou intrigantemente em direção a Xian e disse que era cedo demais para estar surpreso e que as coisas mais interessantes ainda estavam por vir. Ria lançou um feitiço e o anel mágico em seu dedo começou a brilhar com um relâmpago branco brilhante. Era um verdadeiro teleporte. Os heróis entraram e imediatamente desapareceram. Ria e Xian se encontraram nas ruas da cidade, no distrito comercial. Imagine a surpresa das pessoas comuns quando viram duas pessoas aparecerem diante delas do nada. Não eram apenas os transeuntes que estavam chocados. Xian nunca tinha visto nada parecido antes e não conseguia entender onde estavam. Ria explicou que era uma rua de compras que ela costumava visitar quando era filha de uma marquesa. Pessoas chocadas sussurravam entre si, dizendo que ela deveria ser uma grande mágica. Ria alertou Xian que estava cheio de gente e fácil de se perder, e que ele não deveria ir longe dela. Xian começou a listar as coisas que precisavam comprar, e a lista era simplesmente interminável. Ria, claro, não reagiu de forma tão violenta à lista de compras, já que adorava ir às compras. Eles não tinham andado um quarteirão quando foram cercados por crianças que falavam simultaneamente e faziam perguntas a Ria. Elas falavam sobre como Ria era linda, se ela realmente era uma feiticeira e se poderia fazer mágica. Xian estava insatisfeito com a atenção que estava recebendo de outras pessoas, mas Ria adorava brilhar sob a atenção e causar uma boa impressão. Ela soltou a mão de Xian e se virou para as crianças. Não podia perder a oportunidade de se exibir. Xian ficou atrás, franzindo a testa e com a cabeça baixa.
queixa. Então, ele puxou Ria pela mão. Ria se virou com um olhar questionador. Xian decidiu enganar e levar Ria para longe das outras crianças, lembrando-a do trabalho que precisava ser feito. Xian puxou Ria persistentemente e disse que precisavam se apressar para terminar tudo. Ria estava tão empolgada que se esqueceu completamente do seu trabalho. Xian acelerou tanto o passo que Ria mal conseguia acompanhá-lo, e ela continuava dizendo que ele precisava ir mais devagar. Ria parou, perto de uma loja de roupas, e ficou atraída pelos belos e elegantes trajes. Sem pensar, Ria correu imediatamente para fazer compras. Ela começou a escolher roupas para Xian uma após a outra. Xian foi imediatamente transformado. Ria não conseguia parar de admirá-lo, dizendo continuamente como tudo combinava com ele e quão bonito ele era. Xian estava cansado de experimentar roupas, mas Ria não parou e trouxe outro traje, que Xian achou que parecia uma fantasia de palhaço. Após as compras, os heróis foram a uma loja de móveis e pediram móveis. Xian estava claramente cansado e entediado no canto. Xian levou a escolha de louças muito a sério e com responsabilidade, mas Ria o apressou e pediu que ele pegasse o que quisesse. Tudo o que restava era comprar alguns mantimentos e Ria e Xian foram ao mercado quando, de repente, homens começaram a importunar Ria. Eles nunca haviam visto tais belezas e decidiram se aproximar de Ria, pensando que ela era algum tipo de garota frívola da cidade. Ria revirou os olhos e suspirou, perguntando-se por que tinha que encontrar essa escória. Justo quando estava prestes a responder aos canalhas, Xian imediatamente defendeu seu mentor. Quando Ria se virou, não pôde acreditar nos próprios olhos. Nunca tinha visto ninguém com uma aura como a de Xian. Sua aura escureceu, e sua essência demoníaca se manifestou. Xian estava pronto para despedaçar os homens insolentes. Os homens ficaram seriamente assustados. Sentiram medo e horror por dentro e olharam para Xian em choque. Ria percebeu que o despertar havia começado, mas não conseguia entender por que agora. A cada segundo que passava, a força demoníaca crescia, e se não fosse detida logo, seria tarde demais. Ria decidiu usar seu poder na esperança de que ainda não fosse tarde. Ela girou a energia luminosa em suas mãos, tocou em Xion e o proibiu, rigorosamente, de pensar em coisas ruins e assassinatos. Assim que ela o tocou, o poder demoníaco desapareceu. Ria suspirou aliviada, mas precisaria ficar atenta. Shane baixou os olhos culpados em obediência. Ria explicou que era importante para ele controlar seus pensamentos e sua raiva. Ria ficou aliviada que, desta vez, o problema havia passado. Então, ela se virou para os homens e olhou para eles com raiva. Ria os atacou com toda sua raiva e os espancou tanto que os desestimulou a incomodar. Mulheres novamente. Começou a escurecer e os heróis foram para casa. Ria decidiu testar suas habilidades culinárias e começou a preparar o jantar com os ingredientes que havia comprado. O cheiro era certamente estranho, mas Ria não desistiu. Mas então percebeu que era melhor parar a tempo e admitir que era melhor com uma espada. Ria se lamentou 100 vezes por ter dito a Xian que iria cozinhar o jantar. Ela se lembrou de como seus soldados imploravam para que ela não cozinhasse para eles. Era a pior punição para eles. Ria segurou o livro de receitas e não conseguia entender por que era tão difícil, pois o livro dizia que era fácil. Ria estava prestes a pedir comida quando Shan entrou na sala e interrompeu seus pensamentos culinários. Shan acalmou Ria, dizendo que era cedo demais para desistir e ofereceu sua ajuda. Ele experimentou a sopa de Ria e disse que o jantar poderia ser salvo e que poderiam dar conta do serviço sozinhos. Ria teve dificuldade em acreditar, mas Shane estava diante do fogão com grande confiança, revisando mentalmente os ingredientes da sopa. Ele começou a adicionar diferentes ingredientes e a prová-los periodicamente. O pequeno chefe lidava com a cozinha de forma muito habilidosa. Depois se virou para Ria e disse a ela para colocar a mesa. Enquanto Ria estava ocupada com seus próprios afazeres, o pequeno cozinheiro estava encarregado da cozinha. A cada ingrediente adicionado, o caldo ficava mais e mais delicioso. Ria não conseguia parar de admirar seu pupilo. Ela pensava que ele realmente não estava mentindo ao dizer que podia cozinhar bem. Ria olhou para ele e lembrou-se do incidente de hoje. Shan parecia um garoto comum, mas tinha uma força poderosa escondida dentro dele, e Ria precisava ter muito cuidado. Ria ponderou sobre como se comportar, pois se ela o chamasse de atenção pelo que aconteceu hoje, seria pior. Todos os seus pensamentos agora estavam ocupados apenas com esse garoto. Após muita deliberação, Ria decidiu que, para evitar problemas, precisava estar sempre perto desse menino. Shan anunciou orgulhosamente que o jantar estava pronto, e eles podiam se sentar à mesa. Uma Ria satisfeita disse que ele era um noivo invejável. Então, Xian perguntou quão alta Ria era, ao que Ria respondeu:
168 cm, mas não entendeu qual era a pergunta. Sion, servindo sopa para Ria, respondeu que a diferença de idade entre eles não era tão grande, mas Ria pensou que eles se pareciam mais com mãe e filho. Deixando toda a conversa de lado, começaram a comer. Ria não conseguia se satisfazer e continuava repetindo que a sopa estava muito gostosa e gemendo de prazer. Então, ela acrescentou que a mulher que o casasse seria a mais feliz. Shan ficou envergonhado e acrescentou timidamente que Ria também o era. Ria olhou para cima, interrogativa, e então disse que quando se come bem, você está sempre feliz. Shan balançou a cabeça e eles continuaram a comer juntos. O olhar de Ria caiu sobre como Shan estava se comportando à mesa. Ele segurava a colher da mesma forma que Ria. Então Ria percebeu que ele estava a observando, repetindo e aprendendo as maneiras. Ria ficou muito satisfeita e elogiou-o. Vendo como Ria comia com tanto apetite, Shan disse que iria cozinhar qualquer coisa que ela quisesse, e também acrescentou que isso era porque Ria não sabia cozinhar nada. Shan continuou dizendo que não se pode simplesmente jogar todos os ingredientes em uma panela. Assim não se cozinha. Ria ficou brava e gritou que estava retirando todos os elogios e louvores que havia dado a Shan hoje. Mas Shan apenas sorriu e disse que ainda estava satisfeito, já que essa foi a primeira vez que alguém cozinhou para ele. O rosto de Ria mudou, e toda a raiva passou imediatamente. Ela ficou surpresa que ninguém havia cozinhado para a criança durante 12 anos. Ela disse que da próxima vez faria um jantar realmente gostoso. Shan apressou-se em impedi-la, dizendo que a partir de agora ele cozinharia. Após um delicioso jantar, os heróis foram para a cama. Quando Ria adormeceu, o deus maligno falou em Shan. Sendo a noite seu tempo, ele olhou para o pijama e ficou irritado com Ria por vesti-lo com coisas tão ridículas. O deus maligno estava irritado por estar preso no corpo desse menino pequeno e forçado a tolerar Ria. Se estivesse à sua maneira, ele estrangulava a espadachim naquele momento sem pensar duas vezes, mas ela era necessária para a missão. Por enquanto, o deus maligno olhou para Ria e não conseguia entender uma coisa. Havia tanta éter negra nela. Isso deveria ter levado à loucura e à morte há muito tempo. Como ela estava bem? O deus maligno poderia absorver essa energia negra e aliviar a dor, mas lembrou-se das roupas horríveis que ela o vestia e o forçava a obedecer e aprender boas maneiras. Ele fez bico para Ria, virou-se e decidiu não aliviar sua dor, que ela sofresse. O deus maligno ordenou à éter negra que se divertisse e fizesse o que quisesse com Ria. O deus maligno ouviu como a éter negra estava passando as opções de tortura e perguntou como poderia atormentar Ria. Dentre as opções de tormento, ele perguntou o que escolher: desespero, humilhação ou prazer. Sem pensar duas vezes, o éter sombrio decidiu atormentar Astria através do prazer, pois isso lhe parecia mais sofisticado. O éter sombrio inclinou-se sobre a espadachim para transferir energia negra para ela, e eu assisti com arrebatamento, enquanto ela sofria em seu sono. O deus maligno estava feliz por poder se apoderar de Astria, pois quanto mais negra sua aura se tornava, mais energia o deus receberia. A energia negra girava por todo o quarto e envolvia Astria, mas, por algum motivo, no último momento, a energia negra não entrou nela. O éter e o deus maligno suspeitaram que algo estava errado. De repente, o punho da espadachim atingiu o éter bem no rosto, e ele desapareceu na escuridão. O deus maligno não conseguia acreditar em seus olhos. Isso não deveria ter acontecido. O deus maligno estava atormentado por conjecturas. Ria não deveria ter visto o demônio, mas aparentemente, ela tinha 5 sentidos e intuição muito bem desenvolvidos. Ria acordou, e o deus maligno lhe perguntou gentilmente como ela havia dormido, para que ela não suspeitasse de nada. Sem desconfiar, Ria perguntou a Shan por que ele não estava dormindo a uma hora tão tardia. Shan decidiu fingir que tivera um pesadelo, e por isso não conseguia dormir. Ria também compartilhou que teve um pesadelo. O deus maligno adivinhou que isso significava que o demônio conseguira entrar no sonho dela afinal. De repente, Astria o agarrou de forma inesperada, deitando-o ao seu lado para que ele não tivesse medo de adormecer. Ria disse a Shan para dormir em paz e não ter medo, pois ela sabia como expulsar demônios. O deus maligno agora entendia por que o éter sombrio não conseguia entrar nela. Ria havia aprendido conhecimentos secretos. Ria abraçou o menino ternamente e logo adormeceu profundamente, mas o deus maligno não queria dormir. Ele sentou-se na cama e olhou para Ria, pensando em como se apoderar dela. Astria dormia tranquilamente, sem suspeitar de nada. O deus maligno riu, pensando que ela decidiu protegê-lo dos demônios, já que ela era tão fraca em comparação a ele. Essas palavras de Ria giravam em sua cabeça, e ele achava engraçado. Ele se regozijou ao pensar
pensar que Ria não sabia a verdade e estava agindo com tanta arrogância. O deus maligno tocou Ria e, junto com ele, sua energia negra a envolveu. Mas Ria estava profundamente adormecida e não sentiu o toque dessa energia negra. O deus maligno pensou consigo mesmo que se Ria não fosse útil para ele, ele a mataria. Mas antes disso, ele atormentaria sua alma. Ria dormia pacificamente e periodicamente abraçava o menino. Uma semana se passou. Os heróis se estabeleceram bem no novo lugar. Shan, como de costume, preparou uma comida deliciosa e chamou Ria. Ria comeu sem parar. Ela nunca havia comido comida tão deliciosa. Enquanto devorava a comida, disse que Shan poderia facilmente se tornar um chefe real. Ela já havia visto um garoto assim antes e fez uma cara emburrada porque ele não gostava de ser chamado de garoto, já que se considerava um adulto. Então Shan rapidamente ficou triste e modestamente disse que cozinhar era algo que fazia naturalmente. Ria percebeu que Shan não queria conversar naquele momento, e isso tinha a ver com seus pais adotivos. Mas era tão difícil para Ria suportar, pois ela queria aprender tanto sobre a vida dele, mas entendia que iria magoá-lo, e assim permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, decidiu mudar de assunto e perguntou o que Shan queria ser. Shan pensou seriamente e, com olhos felizes, disse que tinha um desejo que nunca tinha contado a ninguém. Ria estava ansiosa para descobrir qual era esse desejo. Shan continuou dizendo que tinha um sonho precioso. Ele sonha em se tornar um espadachim. E será que Astria poderia ensiná-lo a lutar com espadas? Astria claramente não esperava tal resposta e ficou pensativa. Em seu livro, o deus maligno não empunhava uma espada, pois poderia esmagar a cabeça de um homem apenas com sua força. E no livro, o deus maligno usou a espada apenas uma vez. Assim, o deus maligno queria zombar do herói no final do romance. Ria também lembrou que o deus maligno usou uma espada para matá-la. Ria estava tão confusa que hesitou antes de responder. Shan ficou preocupado e perguntou se a espadachim estava bem. Ria estava angustiada com o pensamento de que uma poderosa força escura estava adormecida em Shan, e ela não sabia o que poderia acontecer se o ensinasse a lutar com espadas. Bem, como ela poderia não saber? Ela suspeitava que isso poderia levar a consequências terríveis. Astria estava se revirando em seus pensamentos, tentando encontrar a solução certa. Seus pensamentos foram de repente interrompidos por uma ligação. Astria não fazia ideia de quem poderia ser. Astria se aproximou intrigada para atender. De repente pulou para trás, porque a voz ao telefone era terrivelmente alta. Ria fez uma careta de dor. Parecia que seus tímpanos estavam prestes a estourar. A voz ao telefone imediatamente se desculpou. Era seu velho amigo Rex. Ele disse que sentia falta dela porque não se viam há muito tempo e sugeriu beber algo juntos. Ele tinha algumas bebidas boas. Astria ficou abalada com essa proposta. Sabia que seria melhor não beber, mas a velha paixão dizia o contrário. Ria reuniu toda a sua vontade em um punho e recusou. Rex não conseguia acreditar em seus ouvidos, pois antes, Astria não conseguia passar um dia sem beber. Então Rex começou a seduzir e testar Ria, mas Ria resistiu firmemente à tentação e respondeu um não firme. Então Rex desistiu de tentar embriagar a amiga e acrescentou que ela em breve teria que recuperar seu título de Santa Espadachim. Ria ficou extremamente surpresa e pediu a Rex que explicasse em mais detalhes. Rex explicou que Astria tinha uma rival, o novo gênio da espada Ironhire. Ria ficou chocada. Ela nunca esperava tal reviravolta. Ironhire é o protagonista do romance. Ele é filho da Marquesa de Groden, apelidado de Aeron. Aeron é uma estrela em ascensão que nasceu da centelha de um deus bom. De acordo com o romance, ele está apaixonado por sua mentora inatingível e, para conquistá-la, propõe uma aposta. Ele desafia sua mentora para uma luta, e se vencer, ela deve se casar com ele. Mas em sua conversa com Rex, Astria não demonstrou que sabia de nada. Rex também, tristemente. Ele mencionou que queria levar Aeron como seu aprendiz, mas Aeron recusou porque queria ser um espadachim. Rex, ele mesmo, é um mestre em luta corporal. Astria ouviu atentamente seu amigo. Sua expressão mudou repentinamente quando Rex ofereceu ser o mentor de Aeron. Neste momento, Shan estava brincando no jardim, relembrando o diálogo da manhã em sua cabeça. Ele percebeu o quanto Ria estava preocupada quando ele pediu para que ela o ensinasse a usar a espada. Começou a ser atormentado por pensamentos sobre se havia dito algo desnecessário. Seria melhor se ele não tivesse perguntado e apenas ficasse sentado em silêncio fazendo comida. Ele estava preocupado que Ria ficasse desapontada com ele, ficasse brava e o expulsasse de casa. Os pensamentos obsessivos de Shan foram interrompidos pela voz de Ria. Ela o chamou e caminhou alegremente em sua direção. Astria disse que os móveis para seu quarto estavam prontos e ele poderia pegá-los. Eles foram juntos à cidade para buscar alguns
móveis. E Sean ficou feliz por agora poder dormir em seu próprio quarto. Ray não conseguia entender por que Sean escolheu móveis tão simples. Rhea se perguntava por que o garotinho não escolheu algo colorido e infantil. Ambos caminharam em silêncio. O silêncio foi quebrado por Rhea, que pediu a Sean para sentar-se em um café enquanto ela saía para resolver alguns assuntos. Sean mudou abruptamente, e Rhea notou. Ela se lembrou daquele incidente no hotel, quando o trancou no quarto e saiu para fazer alguns negócios. Sean chorou por muito tempo, pensando que Rhea o havia abandonado. Então Rhea teve uma ideia brilhante para garantir que Sean não tivesse medo de ser abandonado. Rhea tirou o bracelete da mãe e colocou no braço do menino. Sean ficou sem saber o que fazer. Rhea explicou que isso era uma garantia de que ela voltaria e que Sean não precisava se preocupar com isso. Sean ficou envergonhado e acenou com a cabeça. Rhea disse que queria ir à padaria comprar algumas guloseimas. Sean estava sentado em um café aconchegante e Rhea disse que ele poderia pedir o que quisesse. Sean olhou para o bracelete que Rhea havia deixado para trás. Ele nunca tinha recebido algo assim antes. O bracelete era tão bonito que Sean não conseguia tirar os olhos dele. Ele sentiu sensações estranhas por dentro. Algum tipo de ganância começou a despertar nele. Ele foi assombrado por pensamentos daquele dia no mercado, quando homens começaram a importunar Rhea. Ele entendia que Rhea era forte o suficiente para se defender, mas não queria ser um fardo. Ele também queria ser útil. E, mais importante, queria ser forte. Sean imaginou como, no futuro, ele e Rhea seriam grandes espadachins e lutariam por um objetivo maior, e ele também, um dia, se tornaria igual à grande espadachim mulher. De repente, uma voz masculina baixa chamou Sean. Um homem enorme estava diante dele e perguntou do que estava falando e de onde ele tinha conseguido aquele bracelete. Nesse momento, Rhea estava na fila para doces e não conseguia decidir o que comprar, pois queria tudo. Os olhos de Rhea estavam deslumbrados com as opções e a variedade. Após a escolha mais difícil de sua vida, ela caminhou feliz até Sean com um saco de doces. Antes de entrar no café, um policial parou Rhea e disse que ela não poderia entrar por enquanto, pois uma investigação estava em andamento, uma vez que havia um ladrão no café. Rhea pediu mais informações e ficou horrorizada ao saber que algum garoto havia roubado o bracelete. Ela imediatamente entendeu o que estava acontecendo e correu para salvar seu pequeno protegido. Astria correu tão rápido que nenhum policial conseguia pará-la. Nesse momento, a polícia tinha preso Sean e estava prestes a levá-lo. Rhea chegou no último momento. Sean resistiu como pôde, mas não teve chances. Rhea pensou que Sean era um garoto comportado e não teria roubado nada. Algum tipo de mal-entendido ocorreu. Nesse momento, um policial exigiu descaradamente que Sean entregasse o bracelete ou ele se arrependeria. Sean se defendeu bravamente, repetindo que não era um ladrão e que o bracelete era um presente para ele. Rhea simplesmente assistiu ao incidente até que o policial ameaçou bater no garoto. Sean estava perdido e não tinha provas de sua inocência. Então chamou Rhea. O policial virou-se e uma Rhea zangada estava atrás dele, pronta para confrontar a todos. Rhea agarrou o policial que tinha ameaçado Sean primeiro. Ela tirou seu capuz, dizendo que ninguém se atrevia a machucar seu garoto. Astria o atingiu com toda a sua força, e todos que estavam no café ficaram surpresos com a fúria da espadachim. Até na rua, essa briga pôde ser ouvida enquanto os transeuntes começaram a parar por curiosidade. O policial levantou as mãos em rendição e explicou que não sabia que Rhea e Sean se conheciam, e que Rhea havia presenteado o bracelete. O policial pensou que aquele garoto o havia roubado. Sean ficou muito irritado por ser chamado de garoto. Rhea chamou a atenção do homem adulto, como uma criança, e não tolerou tratamento desrespeitoso com seu protegido. O policial explicou que ele estava apenas fazendo seu trabalho, mas não havia sentido em discutir mais com Rhea. O oficial perguntou a Rhea qual era o relacionamento do garoto com ela. Rhea hesitou em responder, pois não tinha pensado sobre a questão. Sean ficou em silêncio, com os olhos voltados para o chão, sentindo-se desconfortável por ter colocado Rhea em tal situação por causa do bracelete. Rhea entendeu que não poderia permanecer em silêncio por muito tempo. Caso contrário, eles suspeitariam que algo estava errado. Então, ela soltou a primeira coisa que lhe veio à mente. Apresentou Sean como seu aluno. O oficial ficou extremamente surpreso, mas sabia que Rex era o único a quem Rhea contaria a verdade. Ela recordou como se ajudaram em batalhas e enfrentaram dificuldades juntos. Rex era um camarada leal, mas Sean não era apenas um garoto. Ele era a reencarnação de um deus maligno. Portanto, Rhea não poderia contar toda a verdade agora sem saber a reação de Rex. Rex olhou desconfiado para a criança magra, tentando entender o que Rhea via nele. Rex perguntou incrédulo se realmente aquele era o aluno de Rhea, ao que Sean reagiu de forma infeliz.
Rex levou Ria para o lado para lhe dizer algo importante. Conhecendo as habilidades culinárias de Ria, ele mencionou que boa comida estava sendo preparada na rua agora e que Ria não deveria cozinhar ela mesma. Ria mostrou suas habilidades de luta e deu a ele uma boa surra por tal conselho amistoso. Rex voou para o lado e caiu no chão com um estrondo. Ria exigiu saber se ele iria se desculpar com seu aluno. Mal conseguindo se levantar, Rex se aproximou de Cian e pediu desculpas por chamá-lo de ladrão. Cian, vendo que o oficial estava se contorcendo de dor, perguntou se estava tudo bem. Ria murmurou que não havia necessidade de se preocupar com Rex. Cian observou enquanto Ria e Rex trocavam gentilezas e provocavam um ao outro. Ria foi a primeira a decidir encerrar essa batalha. Ela se despediu e começou a sair quando Rex a interrompeu. Ele perguntou se Ria realmente não iria namorar Aaron. Cian ouviu sobre ele pela primeira vez e ficou muito interessado em saber quem era Aaron. Ria deixou claro para Rex que essa conversa tinha acabado. Mas então, Ria ficou repetindo esse diálogo em sua cabeça. Não era à toa que ela se recusava a aceitar Aaron como aluno. Havia uma razão muito boa. De acordo com as regras, ela ainda teria que encontrar Aaron em alguns anos, mas se apressasse e fizesse isso agora, e eles se esbarrassem em Cian, a situação, que já era difícil, ficaria pior. Rex ficou ali, perplexo, assistindo à teimosia e resistência de Ria. Ria finalmente acrescentou que Cian já era o suficiente para seus alunos agora, e que não poderia aceitar ninguém mais por enquanto. Cian ouviu tudo, espantado, e não entendeu o que estava acontecendo. Ria não tinha intenção de continuar a conversa por mais tempo. Ela abriu o portal de teletransporte, e entrando nele, junto com Cian, eles desapareceram. Um momento depois, se encontraram em casa. Ria, vendo que Cian estava chateado, o encorajou e pediu desculpas por Rex. Cian respondeu que estava tudo bem e perguntou quem era esse Rex, e ouviu em resposta que ele era um velho amigo. Cian adivinhou por que Ria mentiu que Cian era seu aluno, e não contou a verdade. Enquanto Ria arrumava a mesa como de costume, ela perguntou a Cian por que ele não havia dado o bracelete ao oficial. Cian não podia abrir mão do bracelete porque era muito querido para Ria em memória de sua mãe. Ria ficou comovida com essa resposta, mas na verdade havia um feitiço de rastreamento no bracelete, mas Ria permaneceu em silêncio sobre isso. Ria também disse que Cian poderia jogar o bracelete fora na próxima vez, já que sua segurança era mais importante para Ria do que as coisas. Quando a mesa já estava pronta, Ria pegou a caixa de doces para que Cian não percebessem. Então, ela lhe apresentou uma caixa surpresa e o parabenizou pelo seu aniversário. Cian não conseguia entender de que aniversário Ria estava falando. Ele olhou para Ria com confusão e não sabia o que fazer. Ria perguntou quando era o aniversário de Cian. Ela ficou muito surpresa ao vê-lo lendo um livro. Ela nem sabia que ele sabia ler e escrever. Cian olhou para cima e perguntou por que Ria estava perguntando sobre seu aniversário, ao que Ria respondeu que estava apenas curiosa. Cian desviou o olhar triste e respondeu que não sabia. Ria não conseguia acreditar como era possível não saber seu próprio aniversário. Cian ficou triste. Seus pais adotivos nunca o parabenizavam pelo aniversário ou lhe davam presentes. Em suas emoções, ele pediu para não ser interrompido enquanto lia o livro. Ria achou que ele estava escondendo informações dela e pediu que ele não fosse tão mau e que lhe contasse a verdade. Mas Cian realmente não enganou Ria. Ele disse que a verdade era que não sabia a resposta e que tinha vergonha de admitir isso. Ria olhou para a criança com pena e se perguntou por que outras dificuldades ele havia passado. Então Ria disse que, como mentora, deveria saber o aniversário de seu aluno. Ela lhe contou alguns fatos interessantes sobre si mesma. Ria começou a falar sobre suas origens e que tinha 2 sobrenomes. Ela ganhou um sobrenome da família onde nasceu, recebeu outro sobrenome do rei quando se tornou uma grande espadachim, e esse sobrenome era Lasquilda. Ela poderia passar esse sobrenome para seu aluno. Ria ergueu sua espada e se dirigiu a Sigrid informalmente. As mãos do menino tremeram de emoção enquanto Ria pronunciava as palavras de iniciação do discípulo e declarou que ele agora era Sigrian Lashield. No entanto, Ria estava atormentada por sentimentos e pensamentos ambivalentes. De um lado, ela havia se apaixonado por esse menino, mas por outro lado, ele era a reencarnação de um deus maligno. Ria queria lhe dar a infância feliz que nunca teve, mas no futuro, Ria deve morrer por uma espada. E é com a espada que Sigrian irá destruir todo o mundo. Ria tinha um pressentimento de que iria se arrepender dessa decisão, e mesmo assim, continuou o ritual, entregando a espada a Sigrian. Ria disse que era uma espada lendária que se adapta ao seu dono. Cian segurou a espada
espada em suas mãos e fez o possível para conter sua empolgação e emoções para não deixá-la cair. Ele exclamou. Era realmente possível que ele tivesse recebido tal tesouro e honra? O menino desabou em lágrimas de felicidade. Ele não podia nem sonhar com tal presente. Transbordante de alegria, ele pulou em Ria com abraços e palavras de que ela era a melhor mentora. Cian repetiu palavras de gratidão diversas vezes. Ele admitiu que achava que Ria o deixaria. O órfão nunca sentiu tanto carinho e amor. Ele olhou para Ria e confessou seu amor. Ria respondeu que ela nunca o deixaria. Ria sugeriu comemorar esse evento e fazer dessa data a colheita de seu nascimento. Desde que viu esse menino pela primeira vez, decidiu fazê-lo. Feliz a todo custo. E também decidiu fazer tudo para garantir que Cian não cometesse o mal e não destruísse o mundo. Ela queria semear a bondade nele, mas se Cian sucumbisse ao mal, ela estava pronta para fazer qualquer coisa para detê-lo, mesmo que custasse sua própria vida. A noite havia chegado. O quarto de Cian já estava pronto, e os novos móveis arrumados. Finalmente, Cian poderia dormir separadamente. Ele realmente gostou do seu quarto. Eles se sentaram na cama com Ria e admiraram como a casa gradualmente se enchia e ganhava vida. Ria disse a Cian que o treino com a espada começaria no dia seguinte e que ela era uma professora muito rigorosa. Cian respondeu que estava preparado para qualquer desafio, mas Ria notou tristeza em seus olhos e apressou-se em descobrir o porquê. Ria brincou que ele provavelmente estava chateado porque estava dormindo separado. Cian imediatamente fez uma cara emburrada. Ria continuou a zombar dele e disse que ele era um covarde e tinha medo de dormir sozinho. Shan se opôs e levou o jogo a sério. Então Shan percebeu que não conseguiria vencer aquele jogo e decidiu encerrá-lo, dizendo que ia para a cama. Ria ficou satisfeita com seu pupilo e suas mudanças para melhor. Ela desejou-lhe boa noite e estava prestes a acariciar sua cabeça quando lembrou que ele não gostava disso. Mas ela realmente queria demonstrar ternura e pensou em como isso poderia ser feito. Ria se aproximou do menino e o cobriu melhor com o cobertor. Ela disse boa noite e o beijou, ternamente. Astria estava prestes a se dirigir à saída e virou-se para sair quando, de repente, a mão do menino a parou bruscamente. Shan se levantou da cama, estendeu a mão para Ria e também a beijou. Ele disse boa noite e estava ansioso para o treino no dia seguinte. Shan nunca tinha demonstrado amor assim antes, e Ria ficou agradavelmente surpresa, o que significava que havia uma chance de Shan superar o mal dentro de si. Astria estava imensamente feliz ao se despedirem. Ela o aconselhou a ter uma boa noite de sono antes do treino, pois não haveria misericórdia amanhã. Shan pensou que faria de tudo para deixar Ria feliz com ele. Ria se dirigiu ao seu quarto e começou a se preparar para dormir. Ela não estava tão feliz há muito tempo. Passos foram ouvidos no corredor, mas Ria já estava dormindo rápido demais para ouvir qualquer coisa. A porta do seu quarto se abriu com um rangido, mas mesmo isso não acordou a espadachim. Cian estava ao lado de sua cama, ou melhor, o deus maligno. Estava porque a noite era o momento de atividade do deus maligno. O deus maligno a olhou e ficou contente que Ria ensinaria Shan a arte da espada. Ria dormia sem suspeitar de nada. O deus maligno sentou-se ao lado dela e pensou em como foi fácil para Ria deixá-lo entrar em seu coração. Ela era tão descuidada e fraca. Nesse momento, o éter escuro estava esperando seu momento. Ele poderia agir quando Ria estivesse em uma certa fase do sono. Então, poderia entrar no sonho e atormentá-la. O deus maligno estava pensando em como seria divertido lidar com Astria com sua própria espada, enquanto a energia sombria envolvia Ria. O éter brilhante também apareceu, e ambos esperaram sua saída. Após um tempo, ambos voaram na direção de Astraia. O deus maligno decidiu que era hora de ir, e o éter escuro faria tudo como deveria. Assim que o deus maligno saiu, Ria imediatamente abriu os olhos. Durante todo esse tempo, ela havia fingido estar dormindo. Ela aprendeu todos os planos do deus maligno e se entristeceu por ele estar usando um menino inocente para isso. As palavras do deus maligno giravam na cabeça de Ria, e ela não conseguia dormir. Ria ouviu que o deus maligno planejava matá-la se ela se tornasse inútil para ele. Ria achou engraçado ouvir suas tagarelices e se sentiu em vantagem, pois conhecia os planos do deus maligno. Ria tinha um plano e sabia como derrotar o deus maligno. O deus maligno ainda não sabia que Ria estava pronta para a batalha e estava preparando uma surpresa para ele. 3 anos se passaram desde aquele dia. Ria foi acordada por uma batida na porta. Shan estava tentando acordá-la, mas Ria não queria se levantar. Ela queria ficar na cama um pouco mais, mas Shan não estava disposto a desistir. Ele estava ansioso para começar o treino e aprender a nova técnica. Ele se aproximou dela e começou a chacoalhá-la. Ria não teve chance contra o estudante diligente, e logo eles já estavam no jardim aperfeiçoando ativamente a nova técnica. Shan não poupou esforços. A cada golpe, sua técnica melhorava. Um último golpe, e ele cortou a árvore ao meio. Shan ficou satisfeito
satisfeito consigo mesmo e agora aguardava elogios de sua mentora. Hia estava contente com seu aluno, mas não queria mimá-lo com elogios excessivos. Shan correu até a espadachim para ouvir seu reconhecimento e ficou indignado quando Hia disse que estava não mal. Hia, é claro, controlou suas emoções, mas estava orgulhosa de seu aluno, pois ele mostrava resultados brilhantes. Astria pensou que após 3 anos de treinamento, Shan havia alcançado o nível de um espadachim de primeira classe. Poderia ele realmente ser um gênio da espada? Hia pensou que se ele continuasse a praticar assim, alcançaria o nível de um mestre da espada. Hia também ficou feliz que ele havia crescido bem educado e aristocrático. E isso era graças a ela. Ela lembrou de como foi difícil, pois ele era como um gatinho selvagem de rua. De repente, Hia se lembrou que tinha uma reunião com Rex hoje e precisava sair. Imediatamente, Shan poderia continuar sozinho. Shan ficou indignado porque se encontravam todos os dias, e Astria sabia o quão importante o treino era para ele. Astria imediatamente colocou o estudante em seu lugar e deixou claro que não se fala assim com os mais velhos. Hia não tinha a intenção de ceder ao seu aluno e foi para casa se preparar para a reunião. Ela sabia que após aquele incidente com a pulseira, Shan não gostava de Rex e explicou a Shan que eram amigos há 100 anos, ao que Shan agarrou a mão de Hia com ciúmes e disse que ele e Hia eram muito mais próximos, e que se Hia precisasse de uma bebida, não precisava encontrar Rex para isso. Shan disse que ela poderia ficar em casa com ele. Hia decidiu que essas eram manhas adolescentes, ou a influência de um deus maligno. Hia estava preocupada que Shan estivesse constantemente tentando mantê-la perto, e não lhe dando espaço pessoal. Hia deu um tapa na testa do garoto temperamental para despertá-lo. Ela lembrou que ele ainda era muito jovem para beber e não tinha o direito de falar assim com sua mentora, a grande espadachim. Hia percebeu que precisava dar ao menino uma lição adequada. Caso contrário, seria tarde demais. Ela colocou Shan em uma posição de combate. Shan não teve tempo de reagir. Então, em 1 segundo, ele já estava no chão. Hia olhou para Shan e esperava que isso o despertasse. Ela tinha um bom motivo para deixar Shan, um que não podia revelar a ele. Hia lançou um feitiço mágico e um teleporte se abriu. Um momento depois, Hia se encontrou em um lugar deserto. Este era seu local para treinamentos secretos alguns anos atrás, quando Hia se comprometeu a ensinar Shan a espada. Ela lembrou da técnica da espada mental. Essa era uma técnica secreta que expulsava o demônio de dentro. Essa técnica foi inventada por seu tio para lutar contra espíritos malignos. Hia planejava ensinar essa técnica a Shan quando ele estivesse pronto, mas infelizmente essa técnica ainda não havia sido aprimorada e aperfeiçoada. Se eles usassem essa técnica agora, Shan poderia morrer. Hia tem que fingir que está se encontrando com Rex e, na verdade, ir treinar em segredo. O problema é que o progresso é muito lento, e a esse ritmo, Jan pode em breve superar a grande espadachim. O treinamento foi interrompido pela aparição de enormes ogros. Um deles pegou Hia e a colocou em seus ombros. Hia ficou encantada ao ver seus amigos secretos. Era uma família de ogros. Um marido, uma esposa e uma criança. Por mais assustadores que fossem por fora, eram muito bondosos por dentro. Bebê ogro entregou a Hia uma maçã. Hia a aceitou feliz e começou a brincar com o bebê. Hia pediu desculpas por não poder trazer algo saboroso desta vez porque alguém a interrompeu. Hia mordeu a maçã. Era tão suculenta quanto parecia à superfície, mas o gosto era um pouco diferente. Este lugar era originalmente uma masmorra de alto nível, e há pouco tempo, um Cyclops maligno de 2 cabeças morava aqui. Ele aterrorizou os pacíficos e bondosos Cyclops. Rhea conseguiu derrotar o monstro maligno, e os habitantes pacíficos da masmorra se curvaram à grande espadachim. Desde então, este lugar se tornou um refúgio espiritual para Rhea e um local para treinamentos secretos, enquanto a família de ogros se tornou os guardas e protegeu este lugar de intrusos. A espadachim estava feliz por ser amiga dos ogros. Ela estava determinada a alcançar seu objetivo e partiu para treinar. O portal para a masmorra ainda estava ativo. Enquanto Astria treinava, Sigrian estava inconsciente no sofá onde Rhea o havia colocado antes de sair. Em seu sono, Sigrian se virou inquietamente como se estivesse tendo um pesadelo. O rapaz de repente se viu em um lugar desconhecido. Era assustadoramente escuro e frio. O menino estava avançando sem saber para onde, apenas seguindo sua intuição. Pelo caminho, ele experimentou um medo inimaginável que nunca havia sentido antes. A lua acima estava vermelha como sangue e iluminava o céu com a mesma cor. À frente havia uma enorme escadaria levando para cima, e no topo dela se sentava uma divindade sombria. O deus maligno sorriu, percebendo o medo do menino. Sigrim se aproximou dele e esperou ansiosamente para ver o que aconteceria em seguida. O menino não suportou o silêncio e perguntou quem estava diante dele. O deus maligno olhou para ele e sorriu de forma desdenhosa. De repente, Sigrim achou difícil respirar. Uma nuvem de energia negra começou a apertar sua garganta.
violenta. O deus maligno liberou energia obscura e estrangulou o menino porque não gostou de sua insolência. Ele queria mostrar a Sigrian seu lugar e demonstrar seu poder, deixando claro que com um simples movimento de sua mão, ele o esmagaria em pó. Mas Sigrian não era um covarde e apenas sorriu em resposta, afirmando que não considerava o deus maligno seu rival. O deus ficou surpreso com sua impertinência e audácia. O diálogo do herói foi interrompido pela voz de Rhea, que estava tentando acordar Sion. O deus maligno ficou chateado por não ter tempo de terminar o que havia planejado para Sion. Embora estivesse adormecido, Sion ouviu Rhea chamando-o em seu sonho e começou a sair dele. O deus ficou surpreso que o menino também ouvia a voz da espadachim. Sigrian ouviu Astria encorajando-o e dizendo para ele se segurar e não deixar o mal dominar sua mente. Sentindo que o menino logo acordaria, o deus maligno o puxou para si com o poder de seu pensamento e disse que ele era apenas um caso para a divindade maligna. Sigrian ficou muito surpreso por não estar com medo algum. O deus maligno leu seus pensamentos e então apertou ainda mais seu pescoço. Naquele momento, Jan sentiu uma tremenda força e confiança dentro de si. Ele riu e disse que não era a vítima ali, olhando diretamente nos olhos da divindade. Naquele exato momento, o deus maligno sentiu um poderoso golpe em seu peito e a esfera protetora se quebrou. Mas, com a poderosa onda de choque, Xian foi lançado para o lado, sendo impulsionado de volta por muitos metros. Quanto mais longe o menino se afastava da divindade maligna, mais sentia que estava acordando e voltando à consciência e ao seu corpo. Em um frio suor, Xian finalmente abriu os olhos e percebeu que estava acordado. Uma Rhea empolgada imediatamente começou a olhar em suas pupilas e verificar seu estado. Ela estava muito preocupada por Sion não ter recuperado o sentido por tanto tempo. A espadachim perguntou ao menino sobre o que ele sonhou, mas os olhos de Xian estavam vidrados. Ele estava em choque com o que havia acontecido. Ele se levantou em silêncio e simplesmente olhou para sua mentora. Rhea não entendia seu silêncio e olhou para ele questionadoramente. Após uma pausa, o menino simplesmente se inclinou em direção a Rhea e a abraçou. Ele estava feliz por vê-la novamente, pensando que nunca mais a veria. Pensamentos sobre a estranha visão giravam constantemente em sua cabeça. Sigrin tinha muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Enquanto relembrava seu sonho em sua mente, ele lembrou que aquela criatura emanava apenas maldade. O que despertava medo em Sigrian era pura maldade, despertando todos os medos de uma pessoa. E Sigrian notou que a criatura tinha seu rosto. Em um frio suor, Sigrian se esforçou com perguntas, tentando descobrir quem acabara de encontrar, e também ficou intrigado com a questão de por que o deus maligno o chamava de sua encarnação. Naquele momento, Rhea sacudiu Sion, pensando que ele estava fingindo e zombando dela. Rhea olhou externamente para o menino e ordenou que ele dissesse a verdade. Sigrian não esperava tal reviravolta de eventos. Então decidiu contra-atacar e perguntou à espadachim por que ela havia estado ausente por tanto tempo. Para isso, Astria gritou com ele para não ousar falar com ela daquele jeito, enfatizando que estava muito preocupada com Shan. Astria disse que sua vida pessoal não era da conta dele e que ela poderia sair com homens diferentes. Sion ficou preocupado que Rhea pudesse ter muitos homens. Ele tocou gentilmente seu rosto e disse que não era. Mais uma criança. Shin tocou levemente os dedos de Astria e acrescentou que era mais alto. Então pegou a mão dela e disse que era mais forte que ela. Siegrin insistiu que não era mais uma criança pequena que precisava ser cuidada. Astria olhou para ele admirada e ficou sem palavras de choque. Sigrin pediu que ela não saísse com outros homens. De repente, Shan sentiu um poderoso soco e foi lançado para o lado. A espadachim riu do fato de que Shan permitiu a ideia de que ela estava namorando Rex. E agora ela entendia seu comportamento. Rhea riu até chorar e disse que Rex ficaria ofendido se ouvisse isso, já que ele era um homem de uma só mulher. Acontece que Rex foi fiel à sua esposa por 80 anos após sua morte. Sigrid se sentiu estranha. Se Sigrin soubesse antes que eles eram apenas amigos, ele não teria ficado preocupado ou ciumento. Então Rhea, começando a beliscar suas bochechas como uma criança, disse que como adulto, ele era obrigado a respeitar seu mentor. A espadachim acariciou carinhosamente a cabeça de seu pupilo e acrescentou que o amava como a um filho e jamais o abandonaria. Até ele crescer, ela não namoraria ninguém, mas em qualquer caso, Siegrin seria a coisa mais importante para ela. Siana ficou muito satisfeita e reconfortada com essas palavras. Ele se aproximou de Astria, tomou suas mãos e depois a abraçou fortemente. Sentia-se envergonhado por seu comportamento e ciúmes. Sigrian pediu ao mentor que não se encontrasse com ninguém, já que Siegrin, logo, começaria a ganhar dinheiro e se tornaria mais forte. Rhea atribuía esse comportamento à puberdade e hormônios, e decidiu que logo passaria. Ela sugeriu que comessem um bolo. No dia seguinte,
seguinte, os heróis esperavam a visita de Rex, então estavam ocupados se preparando. Sigrin foi surpreendentemente muito gentil. Preparou um delicioso jantar e até convidou Rhea e Rex para ficarem a sós. O comportamento de Sigrin parecia muito estranho para todos. A espadachim nunca tinha visto Xian tão amável. Rex também não entendia a repentina bondade de Xian e o observava com desconfiança. Rhea tentava não demonstrar, mas por dentro estava completamente confusa sobre o que estava acontecendo. Rex nunca tinha comido doces tão deliciosos em sua vida e ficou muito surpreso com a repentina disposição de Xian. Então ele perguntou a Rhea se ela sabia o que estava acontecendo. Rhea se fez a mesma pergunta. Ela lembrou-se do diálogo de ontem com seu pupilo, quando sugeriu convidar Rex. Xian estava surpreendentemente feliz e até ofereceu cozinhar o jantar. Rex de repente pulou e perguntou se a comida estava envenenada, ao que Rhea riu alto. Esse comportamento do garoto certamente a alarmou, mas como ele agora estava amigável com Rex, não ficaria ciumento e fazendo birra, e ela poderia ir tranquilamente para seu treinamento secreto sem se preocupar que Xian se comportasse de forma caprichosa novamente. Ao se despedirem, Rex agradeceu pelo jantar tão delicioso e perguntou onde Xian aprendia a cozinhar assim. Observando os homens conversando agradavelmente, Rhea se sentiu feliz por dentro. A espadachim ouviu enquanto Xian contava com doçura como aprendera a cozinhar. Xian explicou que Rhea o ajudava com isso, comprando mantimentos e o levando a restaurantes onde ele observava e aprendia. Rex ouvia o garoto com genuíno interesse. Astria ficou agradavelmente surpresa que Xian a elogiasse, e estava grata. Achou-o bastante encantador. Rex ouvia atentamente e então brincou que sabia como Rhea era péssima na cozinha e achava que Xian aprendeu a cozinhar com Jess. Ele elogiou o garoto por defender tão zelosamente seu mentor. Rhea, ouvindo Rex, continuava pensando que um dia cozinharia uma comida deliciosa e limpava o nariz de Rex. Finalmente, Xian convidou Rex para visitar novamente, o que chocou Rhea, já que ela teria que ir para o treinamento secreto. Rex notou uma mudança estranha no comportamento da espadachim. Ela estava indignada por não terem perguntado a ela sobre Rex vir à sua casa. Xion, ingenuamente, continuava a insistir que a mentora se sentiria confortável se Rex viesse visitar. Astria pensou que Xian era um menino travesso. Xian disse a Rhea que ela não precisaria mais ir a lugar nenhum. Agora a espadachim entendia o que estava acontecendo. Era o plano astuto do garoto para mantê-la perto e garantir que ela nunca fosse a lugar nenhum sem ele. Nesse momento, Qian acompanhou gentilmente o convidado até a porta, e eles se despediram docemente. Após fechar a porta atrás de Rex, Xian se aproximou de Rhea e a envolveu com o braço. O adolescente puxou Rhea para mais perto e alegremente disse que ficaria feliz em preparar algo saboroso para o jantar quando Rex chegasse. Rhea fingiu alegria e não mostrou. Na verdade, estava preocupada que seu treinamento fosse perdido e que nunca descobriria o feitiço secreto, sem o qual estaria sob o controle de Xian. Vários dias se passaram e Astria levou Xian para a cidade. A cidade era bastante barulhenta, com vendedores constantemente chamando os clientes. Crianças corriam e brincavam por todo lado. Xian não estava feliz com um lugar tão barulhento e lotado. Rhea apressou-se em convencê-lo do contrário, dizendo que era importante sair em público periodicamente, fazer novas amizades e simplesmente mudar o ambiente e relaxar. A mentora explicou que precisamos criar lembranças agradáveis para nós mesmos e preencher nossas vidas com cor. Os heróis foram distraídos por uma garota que elogiava alto um homem por acertar o alvo com precisão com facas e ganhar um brinquedo para ela. O homem continuava se gabando de quão habilidoso ele era como lançador de facas. Xian riu de tais habilidades medíocres, mas a espadachim achou aquilo incrível. De repente, uma ideia veio à mente de Xian e ele desapareceu na multidão. Havia muitos jogos e torneios diferentes no festival da cidade, e Xian ganhou um deles pelo bem de sua amada mentora. Ele correu feliz até ela com seus ganhos, trazendo o gato que ganhou como presente. Rhea se considerava velha demais para essas coisas e achava aquele casal apaixonado muito legal, mas Xian não a entendeu, não percebendo o deleite nos olhos da espadachim. Xian ficou confuso, então, para não desapontar o aluno, Astria fingiu que realmente gostava do brinquedo e agradeceu ao aluno, mas ela não foi totalmente convincente para Sigrian. Como prova, Sigrian pediu a Rhea que dormisse com aquele gato todo dia, e a espadachim imediatamente concordou. Mas claro, ela não tinha tais planos para o brinquedo de pelúcia. De repente, uma ideia brilhante veio a Rhea. Ela agarrou o garoto e o arrastou para algum lugar. O aluno mal conseguia acompanhar sua professora e não conseguia entender o que estava acontecendo. Astria finalmente parou e disse a ele que olhasse em seus olhos, já que havia tal etiqueta antes de uma dança. Ela pegou sua mão e lhe mostrou como um homem deveria segurar uma mulher em uma dança. Colocou sua outra mão em sua cintura e começaram a dançar ao som da música na praça. Sigrid se sentiu a mais feliz.
Ele não conseguia tirar os olhos da beleza com quem estava dançando. Então, Ria parou abruptamente e perguntou se ele havia dominado sua primeira aula de dança. O rapaz respondeu positivamente. E então Ria fez uma manobra brusca para o lado, e Sigrian já estava dançando com outra garota. A garota olhou para o bonito Sigrian com olhos apaixonados. Ele tentou capturar o olhar de Astria. Ela estava ao lado e disse com um sorriso que era hora de trocar de parceiros. A espadachim fez um gesto para que o rapaz fosse mais ousado com a garota, mas Cian estava perplexo. Ele nunca esperou uma reviravolta assim no destino, e além disso, nunca tinha se comunicado com garotas da sua idade antes. Havia muitos casais dançando ao redor. Astria estava ao lado e admirava seu aluno crescido. De repente, ela notou que Shan havia parado de dançar com a garota e estava simplesmente parado no lugar. A espadachim não conseguia entender o porquê, pois ele dançava normalmente com ela. Então Ria começou a se lembrar de como Shan estava disposto a ser amigo de Rex, se apenas ela não deixasse a casa. Então, Astra percebeu que o garoto tinha um caráter retraído e era um introvertido. Inicialmente, o objetivo era criar nele um bom caráter e socializar a criança, mas agora ficou claro que sua bondade estava focada apenas na mentora, e isso não satisfazia Ria. Foi por isso que ela o trouxe para o festival, para socializá-lo, e ela estava irritada por ele estar fora de controle, mas eles pareciam tão bem juntos com aquela garota. A cabeça de Ria começou a doer com o turbilhão de pensamentos, e ela começou a se perguntar se era muito cedo e se ele ainda não estava pronto. Seus pensamentos foram interrompidos por um homem bem educado e galante que ofereceu-lhe uma dança. Shan notou um novo homem no círculo da mentora. Toda a sua atenção estava voltada para a espadachim, e a garota ao seu lado não o interessava nem um pouco. Shin notou o homem estender a mão para Astria. De suas aulas de etiqueta, Shan percebeu que o homem estava pedindo para Ria dançar. Sua expressão imediatamente mudou, e sua aura também começou a mudar de cor. O rapaz imediatamente se afastou da garota com quem estava dançando e a deixou sozinha. Uma energia sombria envolveu Shan enquanto ele corria em direção a Astria, decidido a não perturbar sua dança com outro homem. Ria estava prestes a oferecer sua mão ao cavalheiro quando Shan puxou a mão dela e agiu como um selvagem. Ele gritou que era seu único parceiro. Ria ficou em choque e as pessoas ao seu redor também. Ela olhou desapontada, pensando que havia exposto Shan ao público muito cedo. A garota que ele abandonou no meio de uma dança na praça também estava em uma situação difícil. Shan parecia ler a mente dela e então imediatamente se sentiu culpado. De repente, a situação mudou dramaticamente. Astria pegou o aluno pelo braço e educadamente recusou o pedido do cavalheiro para dançar, mostrando que já tinha um parceiro. Shan pensou que agora ela começaria a repreendê-lo na frente de todos, e então isso aconteceu. O cavalheiro entendeu tudo, sorriu educadamente e foi embora. Ria suspirou e disse que não havia problemas, o que fez Shan apressar-se em descobrir que tipo de perigo ela estava. A mentora respondeu e explicou que Shan ainda não entendia muitas coisas. Ela explicou que aquele cavalheiro era um aristocrata que confundiu a espadachim com uma plebeia, e se ela tivesse o recusado, um escândalo poderia ter começado. Shan ficou ainda mais confuso porque Astria também era uma aristocrata. A espadachim simplesmente sorriu e disse que o garoto ainda não entendia nada sobre romance. Shan se perguntou se as pessoas seriam capazes de se divertir tanto se soubessem quem ele realmente era. Ele imaginou como as pessoas o adoravam e a Ria. Eles eram recebidos como reis. Shan, galantemente, convidou sua mentora para dançar, e ela aceitou. Ela riu de suas piadas e ouviu com interesse. A espadachim aceitou feliz dançar. Rapaz estava emocionado por estar com uma mulher assim. De repente, seus pensamentos românticos foram interrompidos pelo tom completamente não romântico de sua mentora. Ela o recriminou por ter abandonado a garota no meio da dança. A espadachim lhe ensinou maneiras completamente diferentes, e ele a envergonhou. Ao que Shan lhe pediu que olhasse para o lado, onde aquela garota já estava dançando docemente com outro homem. A professora exigiu uma explicação. Shan começou a inventar histórias sobre como a garota dançava mal e que ele estava entediado, então simplesmente trocou de parceria. O rapaz estava tão convincente que Ria não conseguiu encontrar falhas em nada. Shan acrescentou que ele conhecia maneiras e etiqueta porque estava bem educado. A única coisa com a qual ele tinha dificuldade era dançar. Então ele convidou Astria para dançar para que ela pudesse ensiná-lo a arte da dança. A mentora concordou alegremente em ajudar o aluno, e eles começaram a dançar. Astria acrescentou que dançariam até que ele aprendesse. Shan se sentiu como um homem naquela noite. Havia uma recepção luxuosa no salão de banquetes.
Pessoas da alta sociedade se reuniram em um só lugar, compartilhando suas impressões e emoções do banquete. Mas nem todos ali estavam felizes. Um jovem, cansado dessas recepções, saiu para o terraço para ficar sozinho com seus pensamentos. Ele olhou para as estrelas com um olhar cansado e se perguntou se havia algo mais interessante na vida. Esse jovem era Aaron Hyer L. Groden. Seus pensamentos foram subitamente interrompidos por uma conversa interessante entre dois soldados. Eles falavam sobre uma masmorra com um ciclope que foi capturado por uma espadachim santa. Ela matou o ciclope, mas o boato diz que um novo monstro apareceu lá e uma aura poderosa agora emana da masmorra. Essa conversa claramente interessou Aaron. O banquete estava se aproximando do fim e era a hora dos fogos de artifício, que eram tão poderosos que iluminavam toda a cidade. Sean e Rhea ainda estavam dançando no festival, então também puderam ver os fogos de artifício. Os heróis apreciaram a beleza da festividade. Mas para Sean, não havia nada mais bonito do que Rhea. Ele não notou nada ao seu redor. As pessoas não viam um espetáculo de fogos de artifício assim há muito tempo e podiam apenas imaginar quanto dinheiro custou. Aaron estava preocupado apenas com uma questão: as masmorras. Ele queria estar lá e encontrar o novo monstro-chefe. A celebração terminou, tarde da noite, e os heróis, tendo dançado até se fartar, foram para casa. Astria estava sentada à mesa de café da manhã, como de costume, quando de repente Sean a surpreendeu, totalmente equipado. Ele anunciou que iria viajar com Rex por alguns dias. Rhea claramente não estava feliz com essa notícia. Rex já estava esperando por Sean do lado de fora. Ele correu em direção a ele e disse alegremente que seu mentor o deixara ir caçar, mas Rex não tomou sua palavra como garantida. Astria realmente não estava feliz com a ideia e concordou relutantemente. Rex perguntou a Sean se ele estava realmente pronto. Afinal, esta era sua primeira caça a monstros. Sean pensou e algumas dúvidas lhe vieram à mente. Rex esperou pacientemente por uma resposta. Ele não queria pressioná-lo. Sean respondeu afirmativamente. Ele queria provar a seu mentor que era forte. Os heróis partiram para uma aventura. Rhea observava em silêncio. Depois de se certificar de que eles realmente haviam saído, ela entrou na casa. Ela tinha apenas um pensamento. Precisava treinar e descobrir o feitiço que salvaria Sean. Mas primeiro, decidiu colocar seus pensamentos em ordem e meditar, já que um bom treino começa com a mente clara. Rhea adorava práticas espirituais. Elas a ajudavam a se concentrar. Após um tempo, a espadachim mergulhou em profunda meditação. Isso também a ajudou a se livrar de memórias inúteis e da névoa mental. A mente se tornava clara. Nesse momento, apenas quando você libera sua mente, o verdadeiro treinamento começa. A respiração de Astria era uniforme e profunda. Naquele momento, a espadachim se conectou energeticamente com sua espada. Tornaram-se uma só, a espada amplificando sua energia. Mas os medos nos impedem de alcançar a iluminação completa. Rhea começou a ser envolvida por terríveis memórias de sua vida passada. O medo e a dor apertaram a espadachim em um abraço, e ela não conseguia se mover. A energia negra preenchia todo o espaço, e a escuridão se instalou. Rhea continuava ouvindo sua voz do passado chamando por sua mãe. Ela teve dificuldade para respirar, pois os medos começaram a sufocar sua garganta. A espadachim percebeu que não deveria ouvir as vozes do passado, pois isso dava força aos seus medos. Ela se libertou das correntes e as cortou com a espada sagrada. Nesse momento, Astria retornou do plano astral e recuperou a consciência. Após tais viagens, um conhecimento secreto é revelado, assim como memórias que nem sempre são agradáveis. Agora, essas memórias de uma vida passada interferiam em seu treinamento. Surgiam de repente e envolviam a heroína como cobras. Se ela não aprendesse a controlá-las, não seria capaz de dominar o Zanpakuto. A espadachim chamou por Sean para lhe trazer alguns doces, mas não houve resposta. Quando olhou ao redor, lembrou-se de que ele não estava em casa. Astria decidiu que treinar em casa não era tão eficaz. Foi transportada para sua masmorra favorita. Enquanto isso, os homens estavam ativamente fazendo aulas de caça. Sean decidiu que não precisava de ajuda e podia se virar, sozinho, o que logo se arrependeu. Ele irritou Rex com seu heroísmo estúpido. Enquanto isso, a espadachim estava ativamente meditando em seu lugar habitual. Os caçadores, tendo caçado o suficiente, montaram acampamento e comeram felizes a captura que fizeram. Depois adormeceram. A manhã chegou e Rhea ainda estava treinando. Ela queria tirar o máximo proveito do tempo dos homens caçando, mas hoje
hoje já era o dia de seu retorno. Por isso, Rhea teve que terminar seu treinamento e se teletransportar para casa. A noite caiu, mas os homens ainda não voltaram. Rhea já estava começando a se preocupar com Sean. Pensamentos ruins começaram a atormentar sua mente. Ela continuava se perguntando o que poderia ter acontecido com eles, mas então afastou esses pensamentos e se tranquilizou, dizendo a si mesma que Rex estava ao lado do menino. A professora se repreendeu por não ter ido com eles. Astria começou a se lembrar de como Sean pedira para deixá-lo ir, e ela não pôde recusar, pois ele raramente pedia algo. Ela viu que ele queria crescer e ser independente, e o mentor ficou satisfeito com isso. Aqui, Rhea se levantou da mesa, dizendo que não podia ficar mais parada, e correu até a porta. Imagine sua surpresa quando, ao abrir a porta, viu seus caçadores. Os homens estavam tão surpresos quanto ela quando Rhea quase os derrubou. Quando perguntaram aonde a espadachim estava indo a tal hora, Rhea ficou sem palavras e não sabia como reagir à ausência deles. Ela estava muito preocupada com Sean e estava irritada com ambos. No final, a mulher não aguentou mais e despejou sobre eles tudo o que havia acumulado durante o dia de preocupações. Os homens pediram desculpas como crianças. Rhea notou que Sean segurava sua mão de maneira estranha e foi ver o que havia de errado com ele. Ele se apressou em acalmar seu mentor e disse que não era nada sério. Ele explicou que se machucara enquanto caçava, mas isso não a tranquilizou. Nesse momento, Sigrun colocou a mão no teletransportador para trazer uma surpresa para sua amada professora. O garoto intrigou a espadachim. Ela perguntou o que estava acontecendo. Nesse ponto, Sigrun inesperadamente estendeu a mão para ela, segurando uma caixa com felicitações de aniversário. Astria não entendeu a princípio e ficou confusa. Hoje realmente era seu aniversário, mas ela havia esquecido completamente. Ela se perguntou se os homens realmente partiram apenas para lhe dar um presente. Rhea ficou muito satisfeita com tal cuidado. Os homens estavam felizes por fazer a espadachim feliz. Rex também elogiou Sean, dizendo que ele era um garoto corajoso. Ele contou como Sean se comportou bravamente ao encontrar os monstros. Os monstros o cercaram, mas ele não sucumbiu ao medo. Os inimigos rodearam o menino, mas eram muitos. Então Sean decidiu usar magia. Ele tirou pergaminhos com feitiços e usou uma lança de gelo e uma tempestade de vento. Os monstros ficaram atordoados, e nosso herói lidou com eles em um piscar de olhos. Continuando seus elogios, Rex acrescentou que sabia que o menino era bom com a espada, mas não tinha ideia de que era nesse nível. E agora, ele mesmo queria tomá-lo como aluno e ensiná-lo artes marciais. O oficial elogiou a espadachim, dizendo que ela havia criado bem o menino, mas Rex notou que Rhea não estava incluída na conversa e estava em seus próprios pensamentos. Então o oficial percebeu que Rhea havia esquecido seu aniversário e ficou indignado com isso. A espadachim fez uma piada de forma coquettish, dizendo que estava tão velha. O fato de ela não se lembrar mais do seu aniversário apenas fez Rex balançar a cabeça. Sean ficou em silêncio e escutou o tempo todo, mas então reuniu coragem e quebrou o silêncio. Rex e Rhea estavam atentos. Sean disse com todas as suas forças que era hora de fazer uma festa, e uma agradável agitação começou na casa. Os heróis decidiram fazer uma festa e se ajudaram nos preparativos. Xion sugeriu cozinhar algo rápido. Rhea não conseguia parar de admirar como os homens se preocupavam com ela. Ela brincou de forma coquete que não havia necessidade de se preocupar tanto, e se ofereceu para ajudar, ao que os homens ficaram irritados e disseram para ela não se meter em seus assuntos. Rhea concordou em não perturbá-los e a se comportar em silêncio. A mulher se sentia estranha por eles estarem fazendo toda essa confusão por ela, mas por outro lado, essa cena aquecia sua alma. Afinal, antes, não havia nada de alegre em seu aniversário, e ela o passava sozinha. Agora tudo havia mudado. Quando se falou de taças, Rhea se lembrou que tinha um vinho exclusivo e saboroso guardado. Rex murmurou: por que ela havia estado em silêncio antes? Quando Xion estava cozinhando, notou que toda a comida que ele deixara antes de sair ainda estava no lugar. Ele perguntou à sua mentora por que ela não havia comido nada, e Rhea ficou sem saber como responder, mas então teve uma ideia e disse que não queria comer sozinha. A comida tinha gosto melhor com companhia. Isso não soou totalmente convincente, e Rex começou a zombar dela, vendo que ela estava mentindo. Rhea não conseguiu suportar mais essas piadas e deu um soco em seu amigo. Rex pediu ajuda a Sean, que ficou de lado e os observou como se fossem crianças pequenas. Algo estava incomodando Sean, mas ele tentou não demonstrar. A festa estava em pleno andamento. Os heróis comeram, beberam, se divertiram e contaram histórias engraçadas. Era hora de ir embora, e Rex agradeceu pela hospitalidade. Ele e Rhea não conseguiram resistir a se zombar um do outro. No final, a espadachim pensou que, apesar de ele ser teimoso, teve sorte de ter um amigo como Rex. Xion estava feliz que ele e sua mentora finalmente estavam sozinhos. Rhea estava cansada do treino e da meditação e
sugeriu irem dormir. Ela agradeceu ao aluno pelo delicioso jantar e se preparou para sair, mas Xion a interrompeu dizendo que ela nunca tinha aberto a caixa que ele lhe dera. A espadachim estava tão ocupada que realmente deixara o presente na mesa. Ela mesma estava bastante curiosa e rapidamente se dirigiu até lá. Ao abrir o presente, Ria ficou surpresa com tamanha beleza. Havia alguns brincos esquisitos e uma faixa para cabelo dentro. Xian se aproximou de sua mentora, tirou os brincos da caixa e colocou nas orelhas dela, dizendo que agora daria presentes a ela todos os anos para que Ria nunca esquecesse seu aniversário. Ele não conseguia parar de admirar a beleza de sua mentora. Os brincos nas orelhas de Astria pareciam ainda mais lindos do que ele esperava. Ria parecia satisfeita e foi olhar no espelho. Ela também gostou muito dos brincos, mas considerou algo completamente diferente como o melhor presente. Era o menino que ela havia salvado dos ladrões. Astria agradeceu ao aluno e disse que ficaria feliz em usar seu presente. Por trás da beleza da espadachim, Xian já não conseguia ouvir palavras. Ele ficou ali confuso. Ria disse que o dia havia sido agitado e que todos precisavam de um bom descanso e desejou-lhes boa noite. Xian concordou e também se dirigiu ao seu quarto, mas não conseguia dormir de jeito nenhum. Sozinho, ele finalmente exalou toda a sua agitação e segurou seu coração, que estava batendo como louco. Pensou que mais um pouco e seus sentimentos seriam revelados. O jovem apaixonado tentou entender a partir de que momento começou a olhar para sua mentora com outros olhos. Lembrou-se de como, há muito tempo, quando era uma criança pequena, se comportava como um gatinho selvagem e não deixava ninguém tocá-lo. E Ria era muito bondosa e paciente, mas em algum momento, os sentimentos de Xian mudaram. Sentimentos afetuosos por sua mentora despertaram nele. O aluno começou a percebê-la como uma mulher. Astria, sem suspeitar de nada, simplesmente continuou a cuidar de Xian como se ele fosse seu filho, mas o jovem já não a percebia como mãe. Xian ajudava a espadachim nos afazeres domésticos e ia às compras, mas em sua alma era atormentado por sentimentos românticos que não conseguia expressar. Ele não podia se permitir isso. Então o rapaz começou a privá-la de privacidade e espaço, tentando sempre estar por perto. Ele não dava a Ria tempo livre. Um dia, ao ver a professora no lago, ele a seguiu, e para que ela não sentisse frio, deu-lhe sua jaqueta. Xian notou o olhar terno de Ria. A mulher explicou que amava ver como o menino selvagem e assustado havia se tornado um homem atencioso e galante. O rapaz ficou envergonhado e corou. Estava frio, e Ria sugeriu que eles entrassem na casa. Mas o jovem não estava com pressa. Xian queria abraçá-la e beijá-la. Ele também queria encontrar coragem e finalmente falar sobre seus sentimentos. Uma vez, ele até se odia por esses sentimentos e se desprezava porque Ria o tratava como uma criança. Finalmente, Xian não aguentou mais o silêncio e pegou a mão da mulher. Ria ficou envergonhada, mas tentou não demonstrar. O aluno se ofereceu para acompanhá-la até seu quarto. Eles caminharam juntos de mãos dadas. Xian gostaria de segurar a mão dela a vida toda e nunca soltá-la. Todos esses pensamentos agitavam seu sangue e não davam ao jovem paz. Ele queria entrar no quarto dela e confessar tudo porque estava apaixonado por Astria. Ela era a única luz em sua vida escura e o sentido de sua existência. Ele vivia e se esforçava por causa dela, mas Xion não teve coragem de entrar em seu quarto e sentou-se na cama, enlouquecendo com os pensamentos. O deus maligno estava furioso e surpreso com tudo o que estava acontecendo com Xian. A divindade cobiçava a espadachim apenas por um motivo: obter poder dela e então se livrar dela. Para ele, ela era apenas uma escrava e uma ferramenta para atingir sua missão. O deus maligno estava irritado que sua encarnação pudesse amar um homem. Depois de alguma deliberação, o deus maligno tomou uma decisão fatal: livrar-se da fonte dos problemas, Ria, para que ela não interferisse e distraísse Xian da missão principal. O deus maligno despediu-se da sala de Ria em fúria, quase derrubando a porta. Enquanto isso, Ria estava se despindo e se preparando para dormir. Ela estava surpresa e pediu que ele explicasse o que estava acontecendo. A espadachim perguntou por que Xian parecia querer pular sobre ela como uma besta. O rapaz baixou a cabeça com um suspiro e não conseguiu pensar em nada coerente. Então Ria riu como uma garota e lhe mostrou os brincos que ele lhe dera. Ela estava apenas experimentando-os com um vestido novo e pediu a opinião do estudante. Siena ficou completamente perplexa com essas coisas de garotas. Ele disse que tudo estava terrível. Então voltou a si e pediu que esquecessem tudo e não se preocupassem com isso. Ria não entendeu o que tinha acabado de acontecer. Shen saiu, batendo a porta com toda a força. Seu coração estava prestes a saltar para fora do peito. O rapaz não entendia por que estava agindo de forma tão agressiva e por que queria matar Ria. Ele segurou o coração com dor e se lembrou de como Astria estava bela em seu vestido novo. Ela também usava seus presentes. O deus maligno quase ficou enjoado
preocupado com essa bobagem romântica. Era nojento para ele sentir o que Shan sentia por Ria. Ele se sentiu tonto, e parecia que Ria estava usando magia contra ele. Na manhã seguinte, Shan acordou, e sentiu como se estivesse em um sonho. Sua cabeça estava em uma névoa. Ele tinha uma memória pobre da noite anterior, ou melhor, de uma parte dela, e não conseguia se lembrar de quando trocou de roupa e adormeceu. Seu corpo doía como se ele não tivesse dormido e treinado a noite toda. Na sala, encontrou seu mentor favorito. Xion desejou a ela um doce bom dia. Astria ficou surpresa com essa mudança de comportamento. A mulher pensou que talvez ontem não fosse Xion, mas sua parte sombria. Às vezes ele se dirigia a ela de forma informal, às vezes formal. Às vezes ele era gentil e carinhoso, e às vezes rude e agressivo. Agora ele estava gentil e bondoso. Xian se aproximou de seu mentor e acariciou suavemente sua bochecha, lembrando-a mais uma vez de que não era mais um garoto que precisava ser cuidado. Ria se lembrou do dia em que, saindo para uma viagem de caça, Xian disse que não era mais pequeno e queria ser independente. A espadachim foi visitada por pensamentos duvidosos que não pôde expressar em voz alta. Esses pensamentos foram interrompidos por Xian, que perguntou por que ela não tinha usado a fita que ele lhe dera ontem, e ele se ofereceu para ajudar caso o mentor não soubesse amarrar as fitas sozinha. De repente, Ria disse que havia entendido o garoto. Ela deixou claro que sabia seu pequeno segredo. Shan ficou tenso de excitação e começou a se preocupar que o mentor tivesse descoberto seus sentimentos por ela. Então, Ria pulou alegremente para seus braços. Shan congelou no lugar e não conseguiu se mover. Ele estava apavorado ao pensar que a mulher havia adivinhado seus sentimentos. Astria pediu que ele nomeasse aquela garota. Os olhos de Xian se arregalaram de confusão, e ele perguntou de qual garota ela estava falando. O rapaz disse que não tinha ideia de quem ela estava se referindo. A espadachim explodiu em risadas e disse que sabia que ele estava namorando alguém e que estava com medo de contar ao mentor, caso ela não gostasse da garota. Shane fez uma expressão de nojo. Ele certamente não esperava tal conclusão. O mentor disse que agora entendia seu comportamento estranho e porque ele queria tanto ser um homem adulto e independente. E isso era louvável. Ela também entendeu por que todos esses presentes e atenção eram necessários. Tudo isso para apaziguar o mentor para que ela lhe permitisse sair com essa garota. Ria riu e disse que estava totalmente a favor disso. Xion não pôde mais ouvir essas bobagens e disse que a espadachim estava muito errada. Então, Ria supôs que Shan tinha sido rejeitado pela namorada. Shan decidiu que a espadachim não entendia nada sobre relacionamentos amorosos. Ria continuou seu caminho e sentiu pena do rapaz porque ele havia sido abandonado. Não havia sentido em discutir com ela. E Shan então perguntou como ela sabia que ele estava apaixonado. A espadachim declarou que era a garota com quem ele dançou naquela feira e apressou-se em tranquilizar seu pupilo, dizendo que a garota não tinha gosto e perdeu muito ao abandonar um cara assim. Xian respondeu que Ria não vê e não sabe tudo. Tem algo que está escondido de seus olhos, e até mesmo a inteligente e experiente Ria não conseguia entender. A espadachim estava completamente confusa e não entendia como um jovem da idade dele poderia falar sobre coisas tão complexas. Ela pensou que, como ele tinha dúvidas, isso significava que ainda havia algo humano nele, e havia esperança de salvá-lo. Xian não queria continuar essa conversa e caminhou em silêncio. Ria brincou com ele e disse que ele precisava se esforçar mais nos assuntos amorosos, e então não haveria falta de garotas. Então Shan sugeriu amarrar uma fita no cabelo da professora para distraí-la de tópicos amorosos. Astria o incentivou, dizendo que iria testar quão bem ele conseguia fazer isso. Os heróis estavam no quarto da espadachim, e Xian estava cuidadosamente entrelaçando uma fita no longo e espesso cabelo de sua amada. A professora não esperava que isso saísse tão bem e elogiou o aluno. Ria reconheceu a vitória do aluno e disse que o resultado superou todas as suas expectativas. Enquanto se arrumava diante do espelho e se admirava de todos os lados, a heroína avistou o gatinho de pelúcia que Sigrian lhe dera. O brinquedo parecia estar vivo. A heroína confessou secretamente ao gatinho que Sigrian era bonito e depois ficou irritada quando o brinquedo a olhou com um olhar desaprovador. Já era tarde, e a mulher foi para a cama levando o brinquedo consigo para não se sentir tão sozinha. Antes de dormir, lembrou-se daquele dia na feira quando Sigrin ganhou esse brinquedo para ela. Com quanta alegria ele correu até ela com o gatinho de pelúcia. Sigrin estava tão feliz quanto uma criança e pediu que ela desse um nome ao brinquedo, insistindo que ela sempre dormisse com ele. A espadachim não tinha pensado em um nome para a boneca, mas ele lhe veio à mente por conta própria. Ela nomeou o brinquedo de Chuchu. Esse nome a lembrava de alguém que ela não queria recordar agora, já que essas memórias eram de uma infância difícil. Ria afastou essas memórias e decidiu seguir em frente. Como não conseguia dormir, ela foi até a caixa de presentes que Sigrid lhe dera. Embora gostasse do presente, ela também encontrou algo mais valioso. As pedras dos brincos eram muito raras, chamadas agrafax.
Naquele momento, as memórias de sua vida passada ocuparam Rhea. Ela se lembrou novamente de seu padrasto. Como ele bateu nela e em sua mãe, como a pequena Rhea gritou e chorou, pediu ajuda, mas não havia ajuda. Ela despertou deliberadamente essas memórias perto dessa pedra, e elas, como uma energia sombria, se moveram em direção aos brincos. A pedra parecia atrair as memórias para si. Esta pedra tem uma habilidade especial de absorver memórias ruins. Na natureza, essa pedra é encontrada na testa do monstro Agrafax, que se alimenta de éter escuro. O monstro é morto por causa dessa pedra, e a pedra é usada para decoração. Essa pedra já foi muito popular, mas há uma nuance. Quanto mais tempo as memórias permanecem na pedra, mais distorcidas e piores elas se tornam. Para Rhea, essas memórias eram muito dolorosas. E mais importante, elas prejudicavam seu progresso com o novo feitiço. Então ela se livrou delas. As memórias foram seladas na pedra, e agora a caixa precisava ser mantida fechada para que ninguém a abrisse, porque elas seriam transmitidas de maneira ainda mais poderosa e aterrorizante. Elas também não podiam ser armazenadas por muito tempo, então Rhea se livrou delas temporariamente para finalizar a meditação e o feitiço. O período máximo de armazenamento para memórias na pedra é de 100 dias. A espadachim tinha que cumprir esse prazo, caso contrário, as consequências seriam irreversíveis. Era bastante arriscado, mas a heroína não tinha outra escolha a não ser se livrar das memórias por um tempo e se concentrar na meditação. Tudo isso cansou Rhea, e ela adormeceu. Ela teve um pesadelo terrível novamente sobre sua vida passada. Neste momento, Sigrin estava ao lado da cama dela como um fantasma, e a olhava sem desviar os olhos dela. Esses pesadelos foram implantados nela pelos demônios sombrios do éter, que a envolviam em energia negra e se divertiam com seus pesadelos e medos. Sigrin não gostou disso. Seu comportamento era diferente do que antes. Se isso anteriormente lhe dava prazer e força, não lhe deu agora. Junto com o poder demoníaco, o poder do amor também cresceu. De repente, ele se concentrou e reuniu sua energia em um único aglomerado negro, e ele se dirigiu para os éteres sombrios, pretendendo fazer algo que nunca havia acontecido antes. Ele os esmagou com um movimento de sua mão. O deus maligno nunca havia direcionado seu poder contra as forças sombrias. Assim funcionava o amor de Sigrin. Os demônios sombrios imediatamente derreteram como fumaça. O deus maligno notou que sua força estava gradualmente retornando, mas ainda não era o suficiente, e sua natureza humana ainda o dominava. Ele se interessou pelo que Astria estava sonhando e queria ajudá-la a se livrar de seus medos e dores. Neste momento, a espadachim falava em seu sono e pedia ajuda. Ela sonhava com seu padrasto novamente, mesmo tendo selado as memórias na pedra, mas em seu sonho, elas ainda a encontraram. O deus maligno simplesmente ficou ali e observou o sofrimento da espadachim, pensando em como ajudar sua amada. Então ele pegou sua mão para se conectar à consciência da espadachim, e suas energias se conectaram e entrelaçaram. Ele deitou-se ao lado dela e começou a ler seus pesadelos. A espadachim estava atormentada por memórias de sua infância, onde seu padrasto tirano abusava da pequena Rhea e de sua mãe. Ela era uma menina pequena, e um dia ela estava a caminho da escola. Ela, como todas as meninas, queria muito as mesmas bonecas para sua mochila que suas colegas, mas seus pais não podiam comprá-las porque viviam muito mal e eram carentes. Então, a pequena Rhea decidiu roubar dinheiro pela boneca da carteira de seu padrasto, pelo que mais tarde pagou caro. Ela imaginou como tudo isso acabaria, mas seu desejo infantil era mais forte. Após descobrir a perda, seu pai a espancou e disse que não precisava de tal ladra. O tirano rasgou o brinquedo, que se chamava Chuchu. Rhea chorou mais, mas o homem não parou. O padrasto bateu na pequena Rhea e a chamou de nomes sujos, e a mãe não pôde proteger seu filho. De repente, alguém parou sua mão. Havia um homem estranho na casa, e ele estava se comportando de maneira insolente. Ele avançou em direção ao padrasto com olhos irados, e xingando, o estranho espancou o torturador com todas as suas forças. A pequena Rhea observava com olhos salpicados de lágrimas e não sabia o que fazer. O estranho espancou seu padrasto até que ele caiu no chão. Então ele acenou com a mão e se teleportou com a garota para um lugar seguro. A menina apenas o olhou e não conseguiu dizer nada. Então o estranho tirou um brinquedo chuchu rasgado de seu bolso. A menina assistiu hipnotizada enquanto o homem lançava um feitiço. Um momento depois, o brinquedo estava como novo, e o homem entregou o brinquedo à sua pequena dona. A alegria da criança não tinha limites.
Ela abraçou seu único e favorito brinquedo tão apertado que ninguém poderia tirá-lo dela. A menina agradeceu ao homem e o chamou de irmão. Depois de ter certeza de que a criança estava segura, o homem se virou para ir embora, mas ela se apressou em detê-lo. A pequena Rhea pediu para saber seu nome. Ela queria saber o nome de seu salvador para que pudesse orar por ele depois. O homem removeu seu capuz e disse o nome Cassian. Em aparência, ele se parecia muito com Sigrin. Neste ponto, o sonho terminou e os heróis acordaram. Sigrin levantou-se da cama como de costume e ainda não notara nada de estranho. Ao se erguer, pensou no que cozinhar para o café da manhã naquele dia e como agradar sua amada mentora. Então ele ouviu alguém respirando na sala e alguém se movendo na cama. Virou-se e viu Astria dormindo. O garoto pensou por um momento que estava sonhando. Sigrin não conseguia entender como isso poderia acontecer. Não conseguia lembrar-se de nada da noite anterior e começou a tensionar sua memória. Ele pensou que o quarto era o dele, mas como Astria havia terminado aqui? Observando ao redor com mais atenção e esfregando os olhos, percebeu que este era o quarto da espadachim. De repente, a mulher chamou o nome do garoto. Sigrin se virou. A mulher estava dormindo e, como se viu, falava em seu sono. Ele exalou, aliviado ao perceber que não tinha acordado a espadachim, e tentou não fazer barulho. Ele ficou muito satisfeito ao ver que ela dormia com o brinquedo que lhe havia dado no festival da cidade. Sigrin tentou sair silenciosamente para não perturbar Astria, pois sabia que ela era uma grande fã de dormir e se espreguiçar na cama, antes de sair para o corredor. Ele parou para recuperar o fôlego enquanto seu coração começava a bater forte novamente. O rapaz pensou que iria morrer de excitação e emoções avassaladoras. Era até difícil respirar. Suas pernas não lhe obedeciam, como se não quisessem andar, e sentiam-se como algodão. Sion estava wary dos sinais de sonambulismo, pois não conseguia se lembrar de quando havia conseguido trocar de roupas ou como havia parado em um quarto estranho. Não era a primeira vez que acordava no quarto de Rhea sem lembrar de nada. Hoje, ele se lembrava claramente de que havia adormecido em seu quarto e acordado ao lado da espadachim, segurando sua mão, e não conseguia entender o motivo de tal estranheza. Se ela descobrisse, ele teria vergonha de olhar nos olhos dela. Xian estava preocupado que pudesse ter dito algo desnecessário durante o sono na frente de sua mentora, e que ela pudesse ter descoberto seus sentimentos secretos por ela. Neste momento, o telefone tocou, acordando a mulher. Ela gostaria de deitar um pouco mais, mas o telefone continuava a tocar. Finalmente, não aguentou mais e pulou da cama, resmungando e xingando enquanto se dirigia até o telefone. A voz alegre de Rex estava na linha, desejando bom dia a Rhea e perguntando como ela havia dormido. Rhea gritou com sua amiga por não deixá-la ficar na cama e por tê-la acordado tão cedo. O homem brincou que as pessoas ficariam chocadas ao saber que a grande espadachim era uma mulher tão preguiçosa. Rhea não estava no clima para brincadeiras e perguntou sobre o que ele estava ligando, sabendo o quanto ela amava dormir e que ele não ligaria tão cedo sem motivo. Rex disse que tinha cumprido um pedido que sua amiga havia feito e que tinha notícias importantes para ela. A pedido de Rhea, ele informou ao pai de Arin que a grande espadachim estava pronta para aceitá-lo como aprendiz. Ele aceitou, até mesmo radiante, mas havia um problema. Neste ponto, a conexão começou a falhar. A espadachim não conseguiu entender nada e começou a xingar a conexão ruim. Finalmente, ouvindo as palavras de Rex, Rhea ficou em choque. Aaron havia desaparecido e ninguém sabia onde ele poderia estar. Até agora, as tentativas de encontrá-lo haviam sido infrutíferas. Essa notícia deixou a espadachim furiosa. Na última vez, Aaron estava acompanhado por seus soldados, mas ninguém sabia para onde eles estavam indo. Aaron e os soldados realmente haviam ido à procura do calabouço e dos monstros. Aaron queria lutar contra o novo monstro, mas os soldados tentaram dissuadi-lo. O senhor se recusou a voltar, e até mesmo a notícia de que a grande espadachim estava pronta para aceitá-lo como aprendiz não fez com que ele mudasse de ideia ou retornasse para casa. Ele não considerava isso uma honra, pois se via como o melhor e o mais forte. Não tinha mais nada a aprender, e havia superado todos os seus mestres. Os oficiais olhavam para o senhor com perplexidade, mas não podiam fazer nada contra a ordem do mestre. Ele lhes pediu que não fizessem perguntas para não atrapalhar seu raciocínio. Os soldados apenas suspiraram, pois isso significava os caprichos de seu mestre. Aaron refletiu que havia sido treinado por muitos mestres, mas no final, havia derrotado todos eles. Ele já não estava interessado em ser um aluno, mas estava intrigado com a conversa dos guardas que havia escutado acidentalmente alguns dias atrás. Eles falavam sobre um novo monstro-chefe no calabouço e uma aura poderosa que vinha desse lugar ultimamente. Portanto, agora ele considerava estudar com a espadachim uma atividade entediante e desinteressante, que não lhe traria nenhum benefício. Agora, a prioridade do senhor era o calabouço e o novo chefe aterrorizante, cuja derrota lhe traria muito mais do que uma espadachim qualquer. Os oficiais
seguravam a cabeça, pois ninguém sabia onde ficava esse calabouço ou como encontrá-lo, mas todos eram obrigados a obedecer à ordem do senhor. Cian estava preparando chá quando Rhea se aproximou dele para conversar. A espadachim parecia prestes a dizer algo sério e importante. Cian serviu chá para os dois e os convidou para a mesa. A mentora imediatamente começou dizendo que tinha aceitado um novo aluno e que ele em breve viria aqui para começar o treinamento com a espadachim. A mulher observou que o chá estava perfeitamente preparado e também acrescentou que gostaria que Cian e o novo aluno se tornassem amigos. Cian escutou atentamente, embora se contorcesse com o pensamento. Essa notícia não o agradou nem um pouco, mas ele tentou conter sua excitação e raiva. A mentora continuou, dizendo que ainda não sabia a hora exata para as novas aulas, mas a principal notícia era algo completamente diferente. No começo, Astria pensou em ficar em silêncio sobre a conversa da manhã em que Aaron havia desaparecido, mas então chegou à conclusão de que, mais cedo ou mais tarde, Sean o encontraria. Portanto, a espadachim decidiu contar a ele sobre isso com antecedência e preparar uma recepção amigável. Aaron era um homem de alta estirpe, justo, bonito e rico. Shane ouviu, mal contendo sua raiva. Ele nunca concordou com o pedido de ser amigo dele. Rhea pediu que ele se acalmasse e ouvisse até o final. O rapaz estava fervendo de raiva e ciúmes. Sean não conseguia deixar de dizer que era seu direito decidir com quem ser amigo e com quem não ser amigo. Rhea esperava essa reação e percebeu que não seria fácil para ela. Aproveitando o fato de que Sean estava ocupado com os negócios, Rhea resolveu ir ao calabouço para continuar seu treinamento. Depois de ler o feitiço, ela imediatamente se teletransportou para o local desejado. Os moradores locais notaram sua chegada, e todas as entidades imediatamente vieram se curvar a ela e cumprimentá-la. Eles começaram a fazer isso toda vez que a espadachim derrotava o antigo chefe do mal e libertava os civis do tirano, e aparentemente, eles mesmos a proclamaram a nova chefe. Astria estava se preparando para seu treinamento usual e meditação, e tinha uma premonição alegre de que tudo iria bem. Sua mente estava clara e pura, não perturbada por velhas memórias dolorosas. De repente, ela foi distraída por um som. Parecia que havia uma luta acontecendo. Aaron finalmente conseguiu entrar no calabouço e veio até aqui, mas sozinho. O justo senhor, lutando por bondade e paz, imediatamente atacou os habitantes locais, considerando-os monstros malignos e uma ameaça à humanidade. Os monstros estavam prontos para se defender com toda a sua força. Ele pensou que não tinha vindo aqui sozinho em vão. Ele encontrou os terríveis monstros. Aaron declarou que exterminaria todos eles e limpava a terra. Os residentes locais aceitaram o desafio. De repente, seu ataque foi interrompido por alguma força sobrenatural. O Lorde não conseguia acreditar que sua espada havia sido bloqueada. Ele viu uma mulher bela e perguntou quem ela era. Astria percebeu que um ogro estava ferido e correu para ajudar. A espadachim imediatamente se levantou para defender seus amigos. Aaron queria saber quem era essa pessoa maravilhosa e como ela havia parado ali. Rhea teletransportou um elixir mágico para curar feridas para a masmorra. A mulher tratou cuidadosamente a mão do ogro, e o Lorde olhou surpreso para essa estranha amizade entre os monstros e a mulher. A ferida do ogro começou a cicatrizar imediatamente. Aaron perguntou se ela era aquela terrível chefe. Rhea olhou para ele com sarcasmo e respondeu que era assim que as coisas eram. Aaron olhou para todos os monstros ao seu redor com ódio nos olhos. E não conseguia acreditar nas palavras dela. Ele gritou com toda a sua força que destruiria todos os espíritos malignos naquele lugar e correu furiosamente em direção à espadachim. A mulher esquivou-se habilidosamente de seu golpe. Aaron sentiu uma dor forte em seu peito. Ele caiu no chão pensando que não havia sentido nenhum golpe e que quando a espadachim conseguiu executá-lo, tudo aconteceu tão rápido. O Lorde segurou seu peito e queria beber a poção de cura o mais rápido possível, mas quando Mia começou a examinar-se, não viu nenhuma ferida. O homem não conseguia entender como isso poderia acontecer, pois ele definitivamente sentiu o golpe. Rhea calmamente se dirigiu a Aaron, dizendo que diferentes criaturas habitavam aquela terra e que os monstros atacavam apenas quando estavam em perigo, e que não se pode julgar o bem e o mal apenas pela aparência. Mas Aaron não conseguia parar de pensar na técnica do golpe relâmpago, pois a espadachim não havia sequer desembainhado sua arma. A mulher aconselhou a ouvir as palavras da geração mais velha, referindo-se a si mesma, mas na opinião de Aaron, ela parecia muito jovem, como sua colega. Ele estava intrigado em saber quem era essa beleza. O Lorde foi ensinado desde a infância que os monstros
monstros são criaturas malignas e assustadoras, mas agora a mulher mais bonita estava diante dele. Disseram-lhe para matar monstros e assim fazer o bem e limpar o planeta do mal, mas Rhea não se parecia em nada com os horríveis monstros dessas histórias. Então Aaron ficou surpreso com a beleza dos monstros em aparência. Depois se xingou por não conseguir tirar os olhos dela e por parecer um tolo. Depois se lembrou das histórias que as pessoas lhe contaram de que os monstros podiam assumir a forma humana e manipular as emoções humanas. No momento, ele ergueu sua espada com um grito de que todo o mal deveria desaparecer deste mundo. Astria estava pronta para a batalha, e seus amigos monstros estavam prontos para lutar por ela até o fim. Aaron disse que ela não o enganava. Sabia que, na verdade, ela não era humana e a proibiu de seduzi-lo, já que isso era inútil. A espadachim olhou para ele com pesar, como se ele estivesse doente, e disse que se ele a considerasse má, então que o deixasse abatê-la. A espadachim jogou sua arma no chão e levantou os braços, expondo seu peito. O homem foi pego de surpresa. Ele não esperava tal reviravolta. Aaron decidiu que era um truque astuto antes do ataque e que precisava ficar atento. O Lorde não. Tinha pressa em agir, e então a espadachim começou a provocá-lo e perguntar o que mais ele estava esperando, deixando-o agir e tentar derrotá-la. Aaron respondeu que via suas provocações astutas e que não cairia nelas. Seus instintos lhe disseram que ele estava enfrentando um oponente forte e que, com uma aparência tão angelical, um homem precisava ser 2 vezes cuidadoso. Mas Aaron se considerava o mais esperto e forte, e não tinha nada com que se preocupar, especialmente já que havia desmascarado o monstro maligno. O Lorde estava confiante de que a vitória seria dele. Então ele levantou sua espada para desferir seu golpe rápido e mortal, mas a mulher acabou sendo mais rápida. Aaron não teve nem tempo de erguer sua espada antes de Astria já estar ao seu lado, e seus olhos se encontraram por um breve momento. Ela o atingiu com força no peito. Aaron nunca tinha visto um ataque tão rápido e preciso. Mesmo ele, um lutador experiente, não teve tempo de reagir ou perceber a tempo. Sangue jorrou de sua boca. Ele nunca havia encontrado tal poder antes. O homem sentiu que estava perdendo a consciência, mas não podia fazer nada a respeito. Figuras borradas de monstros e de uma bela mulher surgiram diante de seus olhos. Aaron percebeu que aquele era o fim. Ele havia perdido, mas estava orgulhoso de si mesmo por ter perdido a batalha, lutando pelo bem. Considerava isso uma morte digna. Rhea olhou para ele e pensou que tipo de tolo estava diante dela. A espadachim e as criaturas se aproximaram do Lorde para verificar sua condição. Aaron acordou em um lugar desconhecido. Ele estava deitado em uma cama limpa e macia, e era evidente que haviam cuidado dele. Ele queria se levantar, mas o local onde havia sido atingido causava uma dor insuportável, e ficou difícil respirar. Ele se surpreendeu ao ver que os inimigos haviam deixado sua espada perto e o coberto com um cobertor. De repente, ouviu vozes e olhou ao redor de forma frenética. Estava a bela espadachim. Ela brincou, dizendo que o Lorde havia dormido tanto que estava prestes a jogar água sobre ele para acordá-lo. Aaron não conseguia entender por que a monstra tinha uma vassoura nas mãos, e por que ele ainda estava vivo. A espadachim não conseguiu conter o riso, e disse que o homem poderia usar um banho. Aaron estava confuso, e rapidamente olhou seu reflexo na água. Seu rosto estava pintado com tintas e tinta. Aaron ficou muito indignado com tal insolência e começou a gritar, ao que a espadachim fez uma observação e pediu que ele se comportasse educadamente e a tratasse por você. Aaron ficou ainda mais confuso e não entendia o que estava acontecendo. Rhea acrescentou que ele estava lidando com uma mulher nobre de uma família aristocrática e deveria comportar-se de acordo com isso. Os monstros apoiaram suas palavras em coro. Aaron ficou então completamente confuso sobre quem era o monstro. Ele viu uma bela mulher, monstros limpando e tendo uma conversa agradável, e criaturas que se ajudavam cuidadosamente nas tarefas do lar. Rhea se dirigiu alegremente ao homem, dizendo que ele recebeu o que merecia, e perguntou como o golpe com a vassoura o afetou. Aaron não estava no clima para brincadeiras, mas o que realmente o irritava era o fato de a espadachim ter batido em seu rosto com uma vassoura. Agora não era o tom perfeito. Astria respondeu com firmeza, para que no futuro ele soubesse que não se deve atacar uma aldeia e civis por diversão. O Lorde quis saber quem ela era, porque nunca havia visto um chefe que fizesse monstros limpar. Então seu olhar caiu sobre o padrão da espada. Era o brasão da família imperial. O imperador dá uma espada. Assim apenas a cavaleiros escolhidos que realizaram grandes feitos. Finalmente, o Lorde percebeu que a pessoa à sua frente não era um monstro, mas um homem, e percebeu quais erros cometeu e como se comportou, como confundiu uma mulher com um monstro e como agiu de maneira tão confiante e pomposa. O Lorde nunca havia se sentido tão envergonhado e humilhado antes.
sentia vergonha. Ria tirou um lenço e chamou o homem de teimoso e confiante ao se aproximar dele com o lenço para limpar seu rosto. Lord olhou apenas surpreso. A espadachim disse que ele poderia relaxar. Ninguém ia matá-lo. Não havia inimigos ali. Ela presumiu que ele estava passando por apatia há muito tempo e contou a Aaron sobre isso. Astria começou a dar conselhos de que não se deve ostentar a força e se gabar da superioridade sobre os fracos. Ria limpou seu rosto enquanto lhe dava lições morais, e o Lord escutou humildemente. Pensamentos conflitantes giravam em sua cabeça. Ele vinha de uma família nobre e rica. Sua biografia era impecável. Ele era jovem e bonito. Todos invejavam sua vida. Mas ele mesmo não havia desfrutado de nada há muito tempo. Nem banquetes, nem feriados, nem viagens, nem dinheiro, nem mulheres. Ele realmente vinha sofrendo de apatia há muito tempo e tentava lidar com isso, mas era tudo em vão. No entanto, sentia que algo tinha mudado naquele dia. Depois de terminar de limpar o rosto de Aaron, Ria disse alegremente que agora ele parecia muito melhor, até melhor do que antes. O homem a olhou pensando em quão bonita ela era, mas, por outro lado, a considerava uma rival muito forte e estava cauteloso. De repente, Ria ativou o teletransportador e tirou de lá uma poção mágica. A espadachim ofereceu essa poção a Aaron para curar suas feridas. Ela também aconselhou que seria melhor para ele voltar para casa antes do pôr do sol, ao que Aaron respondeu que não podia voltar sozinho. Astria olhou para ele questionando e pediu esclarecimentos. O Lorde admitiu que havia se perdido e, agora precisava de ajuda, embora não parecesse nem um pouco desapontado. Lord Aaron gentilmente pegou a mão da linda mulher e sentiu uma coisa muito estranha. Ele nunca quis deixá-la ir novamente. O aristocrata, mimado pela atenção feminina, experimentou isso pela primeira vez. Ele também sentia que se separassem agora, ele nunca mais a veria. Depois de algum tempo pensando, Astria teve uma ideia de como ajudar o homem perdido e sugeriu usar seu teletransporte para a aldeia mais próxima. Aaron também tinha um pergaminho, mas estava procurando uma razão para ficar com a mulher de quem gostava. Seu cérebro estava explodindo, não sabendo o que pensar, porque antes eram as meninas que corriam atrás dele e procuravam razões para ficar com ele. O Lorde decidiu saber mais sobre a mulher e perguntou seu nome. Ele nunca ouviu um nome mais bonito do que Astria. O homem se apresentou como Senhor Arinheir Elgrudain. A espadachim nunca esperou tal coincidência. Seu novo estudante, desaparecido, apareceu pessoalmente. Ela ficou irritada com a situação e por ter encontrado o personagem principal do livro dessa forma. Astria perguntou em voz alta e severa se ele era aquele mesmo Arin. O homem ficou surpreso de como ela poderia conhecê-lo. A heroína não podia acreditar em seus olhos. Que coincidência irônica. De acordo com o livro lendário, Arinheir era um homem bonito com cabelo dourado e olhos roxos. A espadachim soube dele apenas pelo livro, e não tinha ideia de como ele era. A mulher apreciou a aparência do homem bonito e suas habilidades excepcionais. Ele era perfeito para seu papel. De repente, a imagem de Xian e sua bela aparência surgiu nos olhos de Ria, e ela começou involuntariamente a compará-los. Então, ela ficou brava consigo mesma e com seu estudante, a quem se acostumou tanto que não notava mais outros homens. O Lorde interrompeu o diálogo interno da mulher e perguntou como ela sabia seu apelido. Ria não esperava tal pergunta, ficou confusa e hesitou. Ao responder, ela não podia contar a ele sobre o livro lendário e que eram os heróis da história, então inventou que havia simplesmente encurtado seu nome. Aaron acenou com a cabeça, mas a fala da espadachim não era totalmente convincente. Ela estava nervosa e gaguejou. O Lorde apressou-se a mostrar galanteria para que a mulher não se sentisse desconfortável e disse que ela poderia chamá-lo pelo apelido. Então, ele se ajoelhou e beijou sua mão. Sua pele era muito suave e aveludada, e cheirava bem. A beleza da espadachim deixou o jovem atordoado, e ele acrescentou que ela poderia chamá-lo como quisesse. Ria ficou confusa e alarmada com tal demonstração violenta de sentimentos, e isso depois de tê-lo derrotado em uma luta e humilhado. No livro original, Arin também lutou com a espadachim e foi derrotado pela primeira vez em sua vida. Na vida real, isso seria um golpe para o orgulho de qualquer esgrimista, mas aqui, o homem imediatamente se apaixona por sua rival em vez de ficar bravo e buscar vingança. De acordo com a trama, ele se torna seu aluno, se esforça ao máximo e supera a todos apenas para conquistar seu coração, mas no final, ele perde sua amada para um deus maligno e dedica o resto de sua vida à vingança. Astria achou muito romântico e lindo quando leu o livro, mas não teve impacto real sobre ela na época. Na vida real, ela não se sentiu nem um pouco agradada pela atenção dele e suas tentativas de seduzi-la. Então a mulher apressou-se a mudar de assunto. Ela perguntou por que um nobre como ele estava andando sozinho em lugares assim e até sem segurança. O jovem respondeu que havia sido expulso